Todos. É muito importante porque essa reunião hoje aqui, como eu sempre falo, para você juntar pessoas para fazer um show, é bastante simples, entendeu? Só que quando você se reúne para falar de cultura, para você debater problemas sociais, falar sobre política, é um pouco mais complexo. E isso me faz lembrar de quando eu estava começando a escrever o livro, que justamente isso era algo que muita gente me dizia, era um conselho que eu sempre ouvia: não escreve porque a periferia não lê, não escreve porque a periferia não está acostumada com cultura, você vai perder seu tempo. Só que eu sempre imaginei que assim, a periferia vai ler, a periferia vai assistir o filme, a periferia vai se importar a partir do momento que aquele que escreve vem da periferia, a partir do momento que aquele que faz o filme também vive o drama, a partir do momento que a história é parecida. E por isso que eu investi em mais um capítulo da minha vida, além do rap, eu escrevi o livro. E o livro, ele veio, mano, de repente preencheu uma lacuna, porque era muito fácil chegar e apontar o Eduardo como terrorista, porque a letra era violenta, porque o discurso era contundente, porque era áspero. Só que o livro era a minha chance de mostrar através de dados, através de mais informação, além da letra, que tudo aquilo que eu falo é baseado em informação, não é baseado em achismo. Aquele cara que critica você quando você aponta os problemas sociais, ele está se baseando em fantasia, em ficção. Você, para escrever sobre a violência, você tem que estar fundamentado naquilo que acontece. E o livro deu essa oportunidade. O livro foi algo que surgiu na minha vida de uma forma inusitada, porque toda mão que eu terminava de escrever um rap, sempre sobrava alguns dados. E esses dados iam ficando numa gaveta até que, acho que todo mundo aqui conhece o Smith, que era back vocal, o loiro. Ele sempre falava: ó, mano, você deveria escrever um livro, porque aí, isso que sobra, de repente, poderia estar completando uma outra obra. No começo eu até pensei, falei, porra, escrever um livro não é fácil, né, mano? Então você vai um passo de cada vez, sem nenhuma intenção de ser mais que ninguém, apenas para usar mais um veículo de comunicação. E aí com o tempo eu consegui entender que dava para escrever. E aí com o tempo eu consegui entender o tamanho, a importância de mais um mecanismo. Porque o rap para mim já é uma ferramenta muito grande de transformação. Porque todo tipo de salvação que eu vi acontecendo na periferia, ela acontece através da cultura de rua. Por mais que venha a propaganda eleitoral, por mais que você tenha a propaganda na televisão, que fala sobre o progresso do país, que não sei quantos saíram da miséria, isso é tudo mentira, pelo menos na minha visão. Então tudo aquilo que eu vi de evolução, eu vi através de uma ação não governamental, mas através de uma ação feita por nós mesmos, certo? Então o rap foi ensinando isso pra mim, que a gente era capaz. A gente era capaz não só de produzir música, não só de escrever livro, mas também de se auto-administrar, mas também de chegar no próprio parceiro do lado que está errando, poder dar um conselho, poder tentar mudar a vida. E hoje eu me sinto muito feliz, porque eu tenho o melhor emprego do mundo. O emprego que me dá como salário uma pá de vidas salvas, certo? Muita gente acha que quando você escreve um rap contundente, fala sobre polícia, sobre bandido, você está ali querendo pagar de bandidão, querendo ser aquele que apavora no discurso, e na verdade não, seu propósito é justamente isso, ser um ombro amigo, certo? Seu propósito é justamente isso, preencher aquela lacuna, ser de repente fazer uma história diferente. Porque, mano, todo mundo que vive na periferia sabe o quanto é carente, todo mundo que vive na periferia sabe o quanto é difícil, o quanto a gente é abandonado, o quanto a gente vive num mar de mentiras. E hoje eu me sinto feliz sabendo que eu sou um cara que está ali navegando contra essa corrente. Alguém tem que falar a verdade para a periferia. E eu me sinto muito bem sabendo que eu falo a verdade para a periferia, certo? Muita gente fala, pô, mas isso é uma campanha? Essa é a minha campanha. Minha campanha é para ver uma periferia digna, para ver uma periferia que sobrevive, para ver uma periferia que se impõe, certo? Porque eu sempre falo o seguinte: aparece o white power enforcando o mendigo. Quem atrai isso? Nós atraímos. Sabe por que a gente atrai? Porque nós somos um país onde temos 90% da população, só que a gente não se representa dessa maneira. A gente não busca essa representação no judiciário, na política, no legislativo, nas faculdades. A gente aceita uma cota de 6%, 10% e bate palma. A televisão vende pra gente o menino negro como bandido e a gente aceita.
A gente aceita tanto que tem ódio dele. Quantas vezes na televisão a gente não vê o menino sendo preso e muitos de nós, muito favelados, gritando vamos linchar, tem que matar. Só que quando o político vem na periferia, a gente bate palma. É como se viesse um Deus. O cara sobe no palanque, tem a palavra dele, não cumpre e fica por isso mesmo. Não é nem questão de fiscalizar, porque eu sei do tamanho da despolitização. Muitas vezes você não sabe nem qual que é a atribuição do cargo dele, certo? Ninguém ensina isso pra gente porque não tem na escola. A política deveria ser uma matéria escolar e isso não existe na escola. Não existe na escola por quê? Porque você tem que ser despolitizado, certo? E aí você não sabe cobrar. Muitos não sabem qual que é a atribuição do prefeito, do governador, do vereador. Tem um caso até bem peculiar que ilustra bem o que eu estou falando. Tem uma pessoa que é lá de São Paulo e tal, da cidade de Sumaré, e era uma pessoa que fazia vários eventos desse tipo aqui e tal, e acabou ganhando uma força política e acabou se elegendo, era vereadora. Entendeu? E muita gente pedia para ela cesta básica, para aumentar o Bolsa Família, pedia para acabar com o fim da violência policial, então ninguém nem sabia qual que era, o que o vereador deveria fazer, certo? Então é por isso que eu falo, mano, nós precisamos lutar pela politização, pela informação. O que salvou minha vida não foi o rap, foi a informação, foi investir na coisa certa. A gente investe o que? O nosso dinheiro em arma, em tênis, a gente vira refém da sociedade de consumo, quer ter um tênis da hora, uma roupa, um carro, e a prioridade mesmo que é a educação, aquilo que vai transformar a nossa vida, aquilo que vai gerar um verdadeiro legado para os nossos filhos, para os netos, isso a gente abre mão. Isso a gente abre mão. A gente tem internet, a gente usa a internet para quê? Para trocar uma ideia, certo? Rede social, muita comunicação, só que a gente não usa o nosso a favor da gente mesmo. Era pra gente estar fazendo uma paz de primavera árabe, mano. A gente vive uma guerra do caralho. Quando eu falo da guerra não declarada, ela não é declarada aos olhos daquele que não quer ver. Porque 50 mil mortos é mais do que índice de guerra. 15 milhões de armas em circulação. Se você parar e fazer uma análise de várias guerras, você não tem tanta arma em circulação. 25 milhões de pessoas na miséria, passando fome. Isso porque eu estou aqui falando baseado em cima de dados oficiais vendidos pelo governo. Então, se o governo assume 50 milhões de pobres, 55 milhões, então a gente deve imaginar que é muito mais. 17 milhões de analfabetos. O déficit habitacional é monumental. Isso porque a gente coloca que aquele cara que mora num barraco, ele tem uma moradia. Porque se a gente olhar para uma casa de periferia e fizer uma análise, ela não é moradia. Ela não é moradia, certo? E essa é a violência do Eduardo, é buscar a justiça social. E por que o opressor não quer a justiça social? Porque justiça social significa um carro a menos na garagem dele, significa uma mansão a menos, significa você mais do que uma bobina, mais do que um item de linha de produção, significa você humanizado, significa não abraçar a ideia que o menino é criminoso. O menino não é criminoso. O nosso problema não está de Uzi no morro, não. O nosso problema está de terno e gravata no Congresso. Esse é o nosso problema. Quando fala de pena de morte, de baixar a maioridade penal, a gente devia estar discutindo pena de morte para político. Pena de morte para aqueles que dominam os canais de comunicação. Pena de morte para aqueles que têm o poder em cima da indústria, da economia. Porque realmente, na minha visão, esses são os verdadeiros criminosos. Muita gente chega e fala pra mim, porra, Eduardo, você fala de criminoso, mas você nunca dá nome. Maluf, Eike Batista, família Marinho. E por aí vai. Entendeu? Aí hoje, você como rapper, acaba fazendo um trabalho social, que deveria ser um trabalho na escola. Não é a primeira nem a segunda palestra que eu venho em ambiente escolar. Eu venho fazendo palestra na escola justamente porque o aluno olha para o professor e não acredita nele. Ele entende o professor como inimigo. Mal sabe ele que o professor também é refém de uma lei de diretriz e base, aonde ele não pode sequer se rebelar contra o sistema. E aí eu tenho que ir lá para amenizar o conflito, para intermediar, falar para o aluno, mano, esse mano aqui é da hora. Ele quer o teu bem, essa é a única chance que você tem. Certo? Você tem que focar na coisa certa, investir na coisa certa, e a coisa certa é educação. Tudo passa pela educação, tudo passa pela educação.
Então o que nós temos que fazer, mano? Ampliar essa ideia, disseminar essa ideia. Chega de não ser ninguém, de morrer ali, de ser um número de estatística. Nós não somos um número de estatística. A televisão não existe se você não der audiência. Nenhuma empreiteira vai fazer obra se você não estiver lá elegendo político. Político nenhum se elege sem o seu voto, certo? Você, mano, você vai girar todas as rodas da economia. Todas as indústrias estão na nossa mão, certo? Nós não temos papel coadjuvante, não. Nós que mandamos. Se a gente começar a boicotar, nós derrubamos um monte de gente. Quando eu falo parece impossível, mas quando a gente faz uma análise, volta um pouquinho no tempo, a gente vai numa história de uma mulher chamada Rosa Parks, onde ela se recusou a levantar porque o branco queria que ela se levantasse na época da segregação, e ela falou não. E esse ato dela desencadeou os direitos civis para os homens negros dos Estados Unidos, porque através disso começou um boicote nos ônibus de Montgomery, no Alabama, e a partir daí o homem negro viu qual que era a posição verdadeira dele na sociedade. A gente não está enxergando a nossa verdadeira posição. E isso que o rap me deu é muito importante, porque ele me mostrou que nós não somos massa de manobra, não. Nós estamos ali silenciados porque existe uma política de isolamento, certo? A polícia trabalha para quê? Para te ver no morro passando fome, para te ver no gueto passando fome e quieto, silenciado, certo? Se você descer, eles vão te matar, e quando te matar, o próprio favelado vai achar essa ação legítima, porque foi vendido na televisão que você é o inimigo. E aí nós continuamos sem unidade nenhuma, sem união nenhuma, cometendo o erro mais grave de qualquer guerra. Santizo, mano, quer dominar o inimigo, a arte da guerra. É só você desunir o inimigo, certo? Você divide o exército, você domina. Entendeu? E a gente está desunido e não segue o exemplo do playboy. Eu não vejo troca de tiro em condomínio fechado. Eu não vejo o opressor se matando e a gente se mata o tempo todo, certo? Eles dão um motivo e a gente está lá se matando. Se matando porque o cara curte outra banda, porque é de outro time. Esses dias mesmo eu ia fazer uma palestra em Juiz de Fora. Errei um caminho e fui parar no Rio de Janeiro. Eu que coloquei no livro que me autoassumo favelado, certo? Favelado de condição social, espírito. O primeiro aviso que eu recebi no posto de gasolina é que se eu errasse o caminho e entrasse numa favela, eu ia morrer. Entendeu? Porque eu era um favelado de outro lugar. A gente se divide em desempregado, em prostituído, menor abandonado, certo? A gente se divide em detento, se divide em menos favorecido, certo? Tem um monte de nomenclatura para pobre. E rico é só rico, entendeu? Rico é unido. Você mata um rico, ele solta balão, ele protesta, ele faz passeata, ele faz protesto o tempo todo, ele faz piquete, ele pressiona o jornal, certo? Para usar o pobre como bode expiatório, ele pressiona o jornal para fazer uma campanha de uma maneira ali, ó, silenciosa, certo? E a gente não. Morre um cara na favela, fica por isso mesmo. Se tiver um protesto, é capaz de você até se incomodar. É capaz até de você se incomodar, falar, porra, trânsito do caralho por causa dos caras protestando por mais um que morreu. Mano, falar pra vocês, eu vi vários velórios ainda mais nessa temporada de caça em São Paulo, onde os motoqueiros matavam o tempo todo, que era a polícia, certo? Disfarçada para quem quiser achar que era um disfarce. E por mais que você fale sobre violência, por mais que você escreva sobre violência, assistir um velório coletivo, certo? Um velório coletivo sem motivação nenhuma, tendo motivação apenas o racismo, o ódio de classes, certo? O extermínio, a lavagem social mesmo. É um bagulho tão foda, mano, que não dá nem pra você se recuperar, certo? Teve um barraco que nós chegamos na porta, assim, e na porta tinha a mão do cara, certo? Que ele tentou correr pra dentro, a polícia puxou ele pra fora, aí tinha a mão dele na porta, entendeu? Então é foda e você aceita isso. Por que eu falo que a gente aceita? Porque a gente não se manifesta. A gente não se manifesta. Hoje mesmo o próprio rap nacional prefere seguir um caminho mais feliz do que bater de frente. Eu escuto de vários manos que tudo mudou, que tudo tá da hora, que 90 milhões saíram da miséria. Aí eu passo no bairro que eu moro, os barracos estão lá, a fome tá lá. Aí você vai do outro lado é a mesma miséria. Nada mudou, mano. Tudo é falácia, é conversa fiada de programa eleitoral, certo? O programa eleitoral é tão foda na nossa mente que muitos ficam felizes sendo fidelizados pelo Bolsa Família, mano.
A gente recebe R$100, 120 e fica feliz. Sendo que o presidente deveria dar para nós R$3.000, um salário digno. Aquilo que está previsto na Constituição, certo? Alimentação, direito universal, R$100 não dá nem para você comer um prato de comida por dia. E muitos estão felizes, certo? Porque parece que tinha um homem do povo. Só que será que é o homem do povo? Quando a gente faz uma análise do governo de esquerda que está na atualidade, é só a gente fazer as contas. 50 mil mortes por ano, mano. Dá 500 mil mortes em 10 anos de governo. O que mudou? O que é diferente dos anteriores? Tem nada de diferente. É por isso que está na hora da gente ter nosso partido político. E quando eu falo partido político, não é um partido não. Não é um partido político. Quando eu falo de partido político, eu estou falando de vários partidos políticos, não é se adaptar a um sistema. Por que o sistema tem que ser do opressor e a gente com um partido político se adaptar? A gente representa 90% da sociedade, mano. A gente tem que pedir não, exigir 90% na faculdade. A gente tem que exigir faculdade na periferia. A gente não tem que pedir nenhuma esmola. A gente tem que exigir, mano, que o cara que estuda na escola particular seja obrigado a estudar na universidade particular. Se ele tem dinheiro, por que ele vai ficar com o nosso cargo? A gente vive dentro de uma competição desigual. Enquanto o playboy está lá estudando, enquanto ele está comendo do bom e do melhor, eu estou roubando, eu estou lá me matando, estou trabalhando e depois eu vou disputar a vaga na universidade com esse próprio humano. Não tem como ganhar. Aí você olha as faculdades, onde tem cotas, aí está lá, fora negros, fora macacos cotistas, certo? A moça leu aqui a minha música e tal, que eu fiz para uma menina lá em São Paulo, certo? E é o que estava justamente escrito dentro de uma universidade. Olha o tamanho da inversão de valores. Quem é o invasor? Quem é o criminoso? Você, homem negro, que vem de um processo histórico criminoso, certo? Que te excluiu o tempo todo, ou playboy? Dentro de uma rede de privilégio, certo? Que vem desde a libertação da colonização criminosa, dos amigos da corte, das capitanias hereditárias, de uma libertação fictícia, e ele vem herdando facilidade até descambar dentro de uma universidade. Quem é o criminoso? Quem é o criminoso? Outro dia eu estava falando para uns caras que ele falou, mano, é o seguinte, eu acho que está errado mesmo a cota. Eu falei, mano, se tivesse um diploma, recebido dentro de tamanha facilidade, dentro de tamanha facilitação, de tamanha sabotagem com o homem da periferia, eu teria vergonha, certo? Porque eu acho que você tem que ter um diploma se você fizer jus, não dentro de uma competição desigual, certo? E é por isso que eu luto por uma escola decente, uma escola que não embranqueça o aluno, que não embranqueça a mentalidade, que conte a verdade. Quer mudar? Qualquer professor é só falar a verdade. Falar, ó, essa história aqui é mentirosa. O homem negro está reduzido na história como escravo, só isso. Não, ele fez o país, certo? Nossa mão de obra construiu o país. É igual a mão de obra do homem nordestino que construiu São Paulo e hoje sofre discriminação, certo? Hoje é o subalterno. Mano, tem que mudar tudo, só que começa tudo com nós. Começa tudo com a gente. A gente pode tudo se quiser, mano. Eu sempre me uso como exemplo, porque eu me considero um cara comum com a quinta série que um dia falou, mano, eu vou escrever rap, escreveu. Um dia ele falou, vou escrever um livro, seguindo o conselho, escreveu. Você não tem limite, mano. Você não tem limite. Tudo que você quiser, você consegue, certo? É uma questão de foco. É uma questão de não investir nas coisas erradas. A gente abraça o sistema o tempo todo. Bebemos, cheiramos, usamos droga, certo? E vamos se autodestruindo, achando que, mano, estamos apavorando, que tá da hora. Só que não tem nada da hora. Não tem nada da hora. Você está ficando na mão do sistema, você está sendo um refém. Qual que é o seu final? Você vai acabar numa detenção. E quando você estiver na detenção, quando você estiver preso, você vai chegar e vai falar, porra, se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais teria seguido esse caminho. Eu jamais teria seguido o caminho da criminalidade. Dá tempo, mano. Dá tempo, dá pra mudar. Dá pra mudar, dá pra ser diferente. Dá pra ser mais politizado. Troca a obsessão, mano, pelo tênis, pela droga, pelo rolê, pelo estudo, pelo livro, porque a transformação tá aí. Não adianta você imaginar que não existe a guerra. Você não precisa aceitar a guerra, você nem precisa enxergar, mas você foi alistado, você tá dentro dela, não tem fuga, você tá em guerra. Então, mano, se você tá em guerra, você tem que fazer o quê?
se defender, se proteger. Se meu inimigo estuda para me matar, eu tenho que estudar para me defender. Se o meu inimigo estuda para me julgar, para me condenar, eu tenho que fazer o mesmo, certo? Não é brincadeira. Enquanto a gente vai achando que só acontece com os outros, morre 50 mil pessoas. Enquanto a gente vai achando que só acontece com os outros, a gente vai ficando feliz recebendo Bolsa Família, a gente vai ficando feliz preso, certo? Dentro dos piores empregos, vendo racismo na televisão. Porra, é incrível. A favela dá audiência para televisão, para novela que é racista, que não tem um semelhante nosso lá num papel digno. Sempre discriminado, sempre tratado como animal, como coadjuvante, como um cidadão de segunda classe. E a audiência está lá. Você vai falar que o playboy dá audiência? Não, é a favela. É a favela que dá audiência. Entendeu? Tem que ter uma mudança comportamental. Entendeu? Temos que enxergar o nosso valor. Porque, mano, é hora de mudança. É hora de mudança. Certo? Se a gente não bater de frente, eu vou ser outro cara que vai estar em cima de um palco falando, amanhã vai ter outro. E nós não vamos sair disso. Nós não vamos sair disso. E quando eu falo protesto, é protesto de verdade. É protesto de verdade. Ah, mas não consegue. Como não consegue? Favela quando quis parar o São Paulo, foi facinho. A favela quando quer domina tudo, mano. Domina tudo. O crime organizado, certo? Se podemos chamar assim, mostrou que quando quer a gente domina. Se a gente tem, mano, vocação para administrar a biqueira, se a gente consegue administrar a biqueira, a gente consegue administrar a economia também. A gente consegue, porque tudo passa pela nossa mão, certo? Temos que canalizar nossa inteligência para usar nas coisas certas. Usar nas coisas certas. Sua vida é muito, mano, para você perder por causa de um tênis, certo? Sua liberdade é muito valiosa para você trocar por algo que, mano, nem vai mudar a tua vida. Pelo dinheiro do rolê, por uma camisa, por um carro, certo? Se valorize, parceiro. Você tem que se valorizar. Você é muito mais do que isso, certo? É muito importante que a gente compreenda isso, porque, mano, durante todos esses anos de rap, o que eu mais vejo são pessoas se matando por nada, certo? O tempo todo a gente desperdiça a nossa vida por algo fútil, algo supérfluo, certo? Que não ia nem mudar a nossa vida. Eu tenho um parceiro meu que é advogado, direto eu levo ele para trocar ideia com alguns manos que estão tentando ingressar no crime. Eu falo, mano, explica para ele aonde você comprou esse terno, com dinheiro de quem? Ele fala do mano que foi roubar R$200, foi preso e paga 10 mil para eu tirar ele da cadeia. É isso. A gente vive fazendo advogado feliz, promotor feliz. Porque, mano, quando a gente pega numa arma, a última pessoa que vai se beneficiar é você mesmo. Você vai pagar o salário do PM, você vai pagar o salário do juiz, você vai gerar a indústria do medo, aonde vão vender seguro de vida, seguro de carro, certo? Aonde o programa de televisão vai ter audiência, aonde vão vender sangue pra caramba e tudo por quê? Porque você é o bode expiatório. Eles precisam de você com uma PT na mão. Imagina se não tivesse a nossa violência gratuita, idiota. Como que o cara subia num palanque pra chavecar a população? Como que ele subia num palanque para fazer promessas sobre melhoria social, sobre segurança pública, se a gente tivesse quietinho? Mano, tá na hora da gente se entender como gente, para de ser marionete. Não é possível. A gente tem que se vingar do sistema. E se vingar do sistema, quando eu falo, não é pegar metralhadora. Se fosse o caminho, eu era o primeiro a estar falando para vocês, vão pegar a metralhadora. Não, se vingar do sistema é roubar cargo deles, é roubar diploma deles. Essa é uma verdade absoluta. O opressor não teme você com uma PT na mão. Ele não teme você com a PT na mão. Ele teme você ameaçando a situação de conforto dele. Ele teme você politizado. Por isso que tem um monte de cracolândia. Todo mundo fala da epidemia do crack. Não é a epidemia do crack. Aquilo é a epidemia do abandono. Quanto mais você estiver muito louco, quanto mais você estiver bêbado, quanto mais você estiver na detenção, na cadeia, quanto mais você estiver despolitizado, você não faz cobrança. Fica tudo bonito, fica tudo da hora, e a gente vai morrendo, a gente vai inflando as estatísticas. Mano, você não é estatística, mano. Você é uma pessoa muito importante. Você é uma pessoa muito importante, muito capaz, certo? Em cada cadeia que eu fiz palestra, eu vi sempre um mano, na verdade eu vejo uma criança que foi impedida de crescer.
É um crime, mano, é um crime hediondo, transformar criança em bandido e criminoso, certo? O playboy, ele é o fabricante do latrocida, do sequestrador, ele que faz você atirar, ele que faz você roubar, certo? Pega as condições sociais que você é inserido, mano, aquele que trabalha, ele é uma exceção, porque, mano, dentro de tudo que eu vejo, a regra seria todo mundo ser criminoso, porque, mano, as condições sociais te empurram para isso. Entendeu? Não tem como maquiar, falar que é bonito, que está evoluindo. Ninguém está evoluindo. Como que você evolui se você tem direito não, se você tem acesso apenas a um celular? Quem que vai mudar de vida com o celular, mano? Quem que vai mudar de vida financiando um carro? Não foi para isso que nós elegemos o homem do povo. Não foi para isso que a gente colocou a esquerda no poder. Certo? Quando a gente fala de poder, poder é transformação de vida. Poder, mano, é conseguir mudar a sua vida, é conseguir fazer você ter futuro, seus filhos, é fazer com que aquela criança que entre no primeiro ano da escola tenha garantido um diploma lá no final, certo? Hoje a gente vive aqui uma situação onde você tem no ensino superior 3, 4 pessoas da periferia, certo? Isso é um absurdo, mano, isso é um absurdo. Então o futuro, quando você olha para esse quadro, você vê que o futuro continua sendo desenhado da maneira que o opressor adora. A injustiça social ainda vai progredir por vários anos, entendeu? Então está na hora da gente mostrar uma representação de verdade, está na hora da gente se manifestar de verdade. Isso aqui é muito mais que um encontro para trocar ideia, isso aqui é militância, isso aqui é um foco de resistência, e é muito louco porque é feito pela periferia, certo? É a periferia mostrando a que veio. É muito importante que fique claro, mano, que pelo menos o meu rap, pelo menos o meu modo de ver a música já ultrapassou há muito tempo. A parte da autógrafo, tirar foto, isso é muito louco, mas agora a gente vai fazer mudança. Agora a gente vai fazer mudança. Quando eu falo que a revolução está apenas começando, porque isso aqui é de verdade, certo? O show é muito louco, cantar é muito louco, mas tudo, se você cantar e fizer show e não fizer isso aqui, certo? A revolução não vai acontecer. E do outro lado do papel, do outro lado da caneta tem vida, certo? Então a responsabilidade é muito grande. Tudo aquilo que você escreve, tudo aquilo que você fala tem um efeito. A gente não pode mais ter palavra vazia. Eu falo muito do rap porque, mano, o rap é um veículo de comunicação enorme, é uma ferramenta que dá um resultado fenomenal. Hoje é a única ferramenta que consegue salvar vidas, que consegue esclarecer, que consegue fazer o humano um pouco mais politizado, que consegue fazer o humano ter um pouco de consciência social. Então a gente não pode destruir esse mecanismo, não pode prostituir esse mecanismo. O opressor roubou tudo que ele queria da favela. Vai roubar nossa ideologia, vai roubar o nosso rap também. Não, a gente tem que resistir, com certeza. E quando que ele não vai roubar? Ele não vai roubar a partir do momento que a gente estiver assim, ó. Que a gente estiver unido, certo? A união, mano, é isso aqui. Isso é união. Hoje nós estamos aqui falando de problema social. Hoje não tem show, certo? E todo mundo está aqui interessado. Um povo que até então é considerado um povo que não lê, um povo que não se preocupa com a própria cultura. E não, isso aqui é uma demonstração que é o inverso de tudo isso. A gente quer politização, sim. A gente quer o poder, sim. A gente quer o poder de verdade. Quando eu falo poder, não é um poder de opressão, certo? Por mim não teria capitalismo. Mas infelizmente ainda é um sonho muito distante. Então a gente precisa humanizar esse capitalismo, adaptar a nossa verdade, certo? A gente precisa de líderes que sejam representantes fiéis e verdadeiros. Hoje você não tem nenhum representante da periferia, hoje você não tem nenhum partido político da favela, hoje você só tem um partido no poder, o BOY, o partido do boy. Todos os partidos para mim são um só, é o boy contra o favelado, certo? Não tem uma representação legítima, mano. Aí vamos fazer uma análise. Se é uma representação legítima, quem vai defender teu interesse? A gente vê isso o tempo todo em vários ambientes. Chega o cara baleado no hospital, não tem um médico que veio da favela, não tem uma pessoa que veio da periferia. A gente sabe muito bem qual que é o final. Eu já assisti vários e vários julgamentos. Já assisti julgamento de homicídio, julgamento de crime patrimonial, é sem chance. Quando tem um favelado sendo julgado, ele vai ser condenado. E ele vai ser condenado por quê? Porque o juiz é playboy, porque o promotor também porque o advogado não veio da periferia. Ninguém está interessado em defender ele genuinamente.
Ninguém está interessado em fazer com que ele tenha uma justiça de verdade, certo? Então, se a gente não tiver uma representação em todos os setores, jamais nós vamos conseguir se impor, jamais nós vamos ter uma defesa dos nossos próprios interesses. A gente tem que se informar, a gente tem que participar da legislação de leis. O Brasil não pode, a engrenagem do Brasil, ela não pode rodar sem a nossa participação. Hoje a gente não opina, a gente não fala a respeito de leis. Hoje a gente não é ouvido em nenhum debate, hoje a gente não bate na porta de nenhum gabinete, entendeu? Então você tem um Brasil, que eu falo sempre que é 10% que comanda, só que esses dias eu fiz uma leitura e é pior do que eu imaginava. No Brasil tem 180 milhões de milionários, então é muito pior. Nós estamos na mão de 180 mil pessoas, 180 mil milionários. 180 mil dominam todo mundo, todas as favelas dominam o Brasil inteiro. E a gente está à mercê, certo? Por que a gente está à mercê? Porque a gente ainda não entendeu que a gente precisa ter essa mentalidade. A mentalidade do cara que exige, não o cara que pede. Na nossa posição, a gente não pode ser pedinte. A gente tem que ser aquele que exige, certo? Se tudo passa pelas nossas mãos, por que a gente vai exigir? Entendeu? A gente não pode exigir, ou a gente não pode pedir. A gente tem que exigir, certo, mano? Agora, só para dar um pouco da ideia da dinâmica da participação do Eduardo, é assim, eu sempre colo para trocar uma ideia com a rapaziada, certo? Justamente, mano, para mostrar que nós estamos atuando, estamos na periferia, porque a periferia é o lugar que é mais carente, mais precisa de uma ideia mesmo, mais precisa de pessoas batendo de frente com o sistema, mostrando a que veio, certo? Então é assim, eu estou aqui falando, mas eu quero que todo mundo participe, eu quero que todo mundo se envolva, que pergunte, certo? Porque o louco é justamente isso, é mostrar que não é o cara que vem de fora, que de repente é o cara que tem informação, que sabe tudo, não. O louco de cada ideia dessa aqui é que muitas vezes o mano acha que o cara que vai vir lá de São Paulo é o mano que vai trazer a revolução, e de repente ele escuta um parceiro do lado dele, certo? Que ele nem conheceu, ou que ele conhecia e nem dava valor, e esse mano coloca na mesa um pensamento muito louco, um pensamento revolucionário. Então eu quero dizer o seguinte, eu quero que todo mundo participe, eu quero que todo mundo fique à vontade para perguntar, que todo mundo fique à vontade para se manifestar, porque o louco é isso. Num país onde a gente não tem democracia, o louco é ver todo mundo participando e se manifestando, firmeza? Inclusive eu vou sentar aqui agora, porque agora a conversa vai ficar longa. Eduardo, a pergunta é a seguinte, mano. A gente convive aqui em Brasília muito perto dos poderes, certo? Isso é muito próximo. Você está falando aí, incomoda muito, justamente pela questão de que muita gente aqui tem um parente, né, um familiar, que às vezes não é assessor parlamentar grandão, mas às vezes trabalha na terceirizada e faz a faxina também, sabe? Que às vezes tem inclusive o voto exigido na hora do trabalho, todo mundo conhece criança, a desgraça toda que fazem aqui e assim, uma parte de deputado empresário, você está entendendo? A favela que elege, tem pelo menos uns 6 deles, que tem as empresas de segurança, de vigilantes, de fazem a faxina, aqui em Brasília isso é muito próximo. E os próprios partidos de esquerda também estão muito próximos da periferia, e os da direita, inclusive, tem gente que toma por padrinho mesmo, por santo, não é? Se o Aguilera é uma merda, também o horroriza é um sonho para muita gente ainda, sabe? Tem gente que ainda tem o mesmo sonho de que volte a direita no lugar da esquerda. Sim. É como se fosse uma solução aqui dentro de Brasília, apesar de a gente ver que está tudo muito a mesma merda, as músicas são as mesmas. Como é que você vê a forma que a gente pode atuar na próxima eleição, por exemplo? É só boicotando o voto mesmo, ou é repensando esse voto, ou é lançando candidatos da perifa, favelados, do rap, sabe? E também dos saraus, eu sou do movimento da galera do saraus, do radicalismo da São Sebastião, e queria saber sua opinião aí. Como é que a gente se engaja nessa luta também na hora da eleição? Porque ela vai rolar. A gente pode perder a grande oportunidade que a gente tem também, às vezes, né, de mudar essa parada. Então, justamente aqui, justamente isso aqui é um trabalho de base para que a gente levante a importância da política. Levantada a importância da política, a pessoa vai sentir a necessidade de se afirmar, certo, dentro desse ramo. E o que você falou é o único caminho. É o cara que sai da periferia, ele ser o político, certo? Ele lançar a candidatura, porque não tem outra alternativa.
Senão você vai ter o quê? Você vai ter um monte de representante do opressor, certo? Que você vai ter que, entre eles, de repente fazer uma análise para ver qual seria o menos ruim, certo? Então a única alternativa que eu vejo é justamente isso. Os caras da periferia começaram a entender a importância da política e sentir a necessidade de estar lá presente, de representar o seu povo verdadeiramente, certo? É a única chance que nós temos. E a única maneira de se engajar realmente é tomar de assalto a política. E outra coisa que eu sempre falo, que também é um erro nosso, que o político ele vai na periferia, ele cola o cartaz, ele monta o palanque, ele vai, promete, e quando ele não cumpre, fica por isso mesmo, depois de 4 anos ele volta e a gente aceita. O problema é que a periferia, ela é acostumada a cobrar de uma maneira radical. Todo aquele cara que deve a droga, aquele cara que dá mancada, aquele cara que empenha a palavra e não cumpre. A gente deveria fazer a mesma coisa com o político, certo? A partir do momento que ele entendesse que a gente sabe o que ele fez de errado e que a gente não vai aceitar e vai cobrar de uma maneira até radical e agressiva, muita coisa ia mudar. Outra coisa também que eu penso é que a gente deveria bater bastante na tecla de uma política não remunerada, certo? Uma política não remunerada realmente vai atrair aquele que realmente quer mudar, certo? Só uma coisa aqui, gente, quem for fazer as perguntas, a gente não tem um microfone sem fio para ir a todo mundo, então quem quiser fazer as perguntas, por favor, cheguem mais perto para fazer no microfone para que todo mundo possa falar. E eu queria pedir para falar o nome e pelo menos de que quebrada é, porque a gente está fazendo a relatoria aqui com a Suelen. Então vai ser tudo registrado, tanto as perguntas quanto as respostas do Eduardo. Então se puder falar o nome e a quebrada, para a gente registrar tudo, certo? Obrigado. Cisquinho? Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Meu nome é Francisco, mais conhecido como Cisquinho. Sou professor de História, tem até alguns alunos meus aí presentes. E eu vejo assim, falando de revolução, de transformação, de mudança, eu não consigo visualizar isso sem educação. E aí a pergunta vai nesse sentido. Como você enxerga isso, a questão da formação? A gente está falando aqui de ocupar espaço, cadeira vazia qualquer um senta, né? Então a gente precisa, nós da periferia, nós realmente precisamos ocupar esses espaços. Mas não basta só ocupar, não adianta ser um projeto individual de um morador de periferia. Tem que ser uma coisa coletiva. E para a gente fazer um projeto coletivo, a gente precisa de formação. Informação a gente tem demais. Muita informação distorcida, muita informação manipulada, né? A gente precisa de formação. Como você visualiza essa questão da formação para a gente fazer realmente um projeto político da periferia? Então, quando a gente fala de educação, a gente precisa primeiro da rebeldia do professor. Porque eu sempre falo, porque eu encontro bastante professores, o professor militante mesmo, revolucionário, que não se conforma, aquele cara que olha para o aluno e fala, porra, esse mano aqui é realmente o futuro da nação. Porque a frase é bonita, só que muitos não levam o pé da letra, certo? Eu conheço o lado do professor que quer mudança e também conheço que põe o dinheiro no bolso quando eu não posso fazer nada, o sistema é assim. Então começa pela verdade. A politização começa onde? Quem que é o que tem que instruir naquele momento mais grave da nossa vida, aquele momento que nós estamos em formação, que os hormônios estão em ebulição, que a gente está aí sem saber muito bem o que é certo e errado. É a mão do professor, justamente porque todas as famílias na periferia são desestruturadas, certo? Então eu acho que a gente precisa, no início dessa rebeldia do professor, e também quando a gente fala de coletividade, a gente precisa da participação de todo mundo, certo? Não cabe só ao professor, não cabe só ao rapper, não cabe só ao ativista, cabe a todo mundo fazer um pouco, certo? Quando eu falo fazer um pouco, é falar a respeito do assunto, é bater de frente com o sistema, é mostrar o verdadeiro país, é mostrar a guerra, é mostrar qual que é o verdadeiro papel da criança, mostrar o quanto ele está errando quando ele vai para o crime, quando ele se droga, mostrar o que a mãe sofreu, o pai sofreu, certo? É inserir nele, mano, nem que seja de uma forma drástica, nem que seja através de um tratamento de choque com a verdade, mostrar para ele que o único caminho é a cultura, o único caminho é a informação. Sempre que eu vou em escola, eu sempre procuro deixar claro, porque você quando canta rap, muitas pessoas se esperam em você, certo? E normalmente muitas pessoas de fora acabam rotulando aquilo que você canta. Então aquilo que eu canto é chamado de gangsta, de violento. Então eu sempre procuro deixar claro
que por mais que eu sou taxado como um cara violento, agressivo, o que mudou minha vida foi a informação, certo? Que por mais que o moleque ache que eu vou chegar na escola com uma metralhadora, eu vou chegar segurando um livro. Ele não vai me ver numa favela comprando droga, ele não vai me ver num bar bebendo. O único exemplo que ele vai ver do Eduardo é o Eduardo escrevendo, Eduardo cantando, Eduardo mudar de alguma forma. E é isso. É o nosso exemplo e a nossa força de vontade. Material, acho que é verdade, tenho um testemunho pra contar pra todo mundo aí, ó. Eu me inspirei muito nas músicas desse cara aqui, meu. Desde 9 anos de idade eu escuto Facção Central, assim, ó. Pra mim é o melhor grupo de rap assim, do Brasil. Pra mim não existe melhor grupo de rap que Facção Central. Eu tô pagando mal, tá ligado? Mas eu acho só. Você pra te namorar mesmo, só. Eu passei, mas eu passei, tá ligado? Eu fui usuário de crack, eu fui viciado, fui vagabundo, fiquei preso 3 meses no presídio. E se não fosse pelo rap, mano. Se não fosse pela ideologia que você passa, pelas mensagens que você passa, porque isso que você fala, mano, é a realidade pura, mano. Não tem nada a ver com apologia ao crime. Todo mundo diz que é apologia ao crime, isso é apologia à vida, mano. Eu todas as músicas, me canto junto contigo, assim, ó, quando eu escuto, mano, contigo, ó, eu tô arrepiado, tá? Então eu só queria fazer, gosto de conhecer mesmo e baixa de liberdade. É muito importante, porque é o seguinte, toda palestra, se a gente for parar para falar para todos os manos, sobe aqui e dá um testemunho, eu até brinco que ficaria até tipo uma igreja, porque o rap salva tantas vidas, mano, que se a gente para aqui só para os manos subir para dar o testemunho, a palestra teria só essa conotação. E quando ele fala de apologia ao crime, isso é muito importante, porque quando você é acusado de fazer apologia ao crime, isso é um absurdo tão grande, porque eu jamais arrastaria meu povo, certo? Eu jamais empurraria meu povo para o crime, para as drogas, jamais faria o inimigo feliz, porque se eu fizesse apologia ao crime, eu estaria fazendo o inimigo feliz. E se eu fosse fazer apologia ao crime, seria um tipo de apologia ao crime que o inimigo não gostaria nem um pouco. Aproveitaria a Copa do Mundo, aproveitaria a Olimpíadas para chamar a atenção do mundo de uma maneira bem particular. Só que assim, foi o que eu falei antes, eu acredito na educação, acredito na informação, porque toda revolução começada com arma terminou com arma. Então eu acho que está na hora da gente começar uma revolução através da informação, uma revolução através da cultura, para que ela desenvolva a cultura também, certo? Justamente para que a gente não caia naquele erro dos revolucionários que chegam no poder e quando chegam no poder ficam pior que os ditadores. A gente já viu esse filme e não precisa de mais disso. Chamo Júlio, moro aqui em Samambaia, sou professor, assim como o colega falou anteriormente, sou professor de filosofia. Durante a leitura do livro eu percebi que ele é bem sistematizado, né? Ou seja, você aponta, além das causas da guerra, você aponta funções, né? Atribuições nessa guerra. Então, tem a função do playboy, tem a função do policial, tem a função do cidadão na condição de alienado, enfim. Então, aí você fala da saúde, educação, etc. Então, o livro é bem sistematizado, né? O que deixa ele mais coerente, mais fundamentado. Então, acredito que se um policial, por mais improvável que seja, ler o seu livro, provavelmente ele vai questioná-lo sobre a parte que você fala da polícia. Ou um profissional da saúde vai questioná-lo sobre a parte que você fala da saúde e assim sucessivamente. Possibilidades, né? Então, como eu trabalho na educação, eu vou fazer um questionamento sobre a parte que você fala da educação. Porque qualquer educador, por menos sensato que ele seja, ele percebe de cara que a educação no Brasil, ela não é emancipatória, ela é apenas mais um instrumento de dominação, né? A gente saiu de um regime militar há pouco tempo, se você olhar para uma perspectiva histórica, é pouco tempo. Então a gente ainda tem resquícios desse regime militar. A própria rota em São Paulo é um exemplo disso. E com a educação não é diferente, né? Durante o regime militar, disciplinas como filosofia, sociologia foram retiradas do currículo, história se tornou uma disciplina totalmente tendenciosa e até o governo FHC, o projeto que tornava obrigatório o ensino dessas disciplinas era vetado, né? Então, a educação ela é alienadora, ela não é emancipatória. E eu queria saber se, na sua opinião, a culpa disso tudo
é do profissional da educação, no caso o professor, ou a culpa é do Estado, do sistema como um todo? Obrigado. Então, desde o início, quando eu falei sobre educação, eu sempre enxerguei justamente essa alienação e sempre falo que o papel da escola é transformar o aluno, o papel da escola desenvolvida por um Estado tirânico, é transformar o aluno da favela em empregado e o aluno da escola particular em patrão, certo? Por isso que eu sempre falo que o professor é a nossa única chance, porque ele está dentro de uma engrenagem corrompida e para que ele possa ter algum tipo de mudança, ele tem que se rebelar. É a mesma coisa. A música em si, ela é feita para divertir, entendeu? O papel da música seria divertir. O que eu estou fazendo aqui é uma rebelião, uma rebeldia. Eu, por vontade própria, certo? Por livre e espontânea vontade, resolvi transformar algo que era para divertir, para revolucionar, certo? Porque assim, eu via o poder de transformação que estava na minha mão. Da mesma maneira, eu sei que o professor, certo? Ele tem várias amarras, mas o que eu peço eu nem cobro porque eu sei o que é viver dentro da função, porque eu conheço vários. O que eu peço é justamente isso. Um pouco de rebeldia, mostrar o que é o sistema, certo? Mostrar para o aluno a verdade, mostrar o quanto o professor está algemado dentro de uma educação que quer justamente alienar, transformar ele no empregado, continuar fazendo dele um escravo, certo? E em nenhum momento eu coloco que a culpa é do opressor, ou que a culpa é do professor. A culpa é totalmente do Estado, mas cabe ao professor se manifestar assim, se rebelar, porque também, se o professor aceitar, a única chance na idade escolar, a idade mais importante da criança, foi perdida. Boa noite, pessoal de Brasília. Boa noite, Eduardo. Meu nome é Ícaro, tenho 19 anos, sou da Ceilândia. E eu queria... E enfim, o que eu queria falar é o seguinte. Na minha infância, não sei se já foi igual com muito de algumas pessoas aqui, provavelmente a maioria, eu cresci vendo um pai que construía casas que ele não poderia morar. Vi uma mãe fazendo comida que não poderia comer, isso a vida inteira. Vi um sistema ser tão filho da puta que conseguiu fazer minha mãe, que me ensinou a ouvir rap, do nada falar pra mim que isso era coisa de bandido, coisa de gente que não presta. E recentemente eu tô percebendo aquela mesma coisa que você falou, que muitos grupos de rap estão deixando de tentar fazer a revolução, tentando fazer com que o governo pare de explorar tanto a nossa população, e tentando transformar em modinha. E tipo, você considera que isso tenha realmente culpa nisso? Que isso seja alguma manipulação do governo para tentar piorar ainda mais a nossa situação? O mais triste é saber que eu acho que nem é uma manipulação do governo. É assim, o rap de verdade, o rap de atitude, aquele que bate de frente com o sistema, aquele que defende uma causa, ele não é lucrativo. Ele não é lucrativo, você não fica rico, você não vai no programa de televisão, você não vai ter melhores carros, melhores roupas, então ele acaba não sendo atraente. O problema é que quando você abre mão desse verdadeiro rap, você acaba indo para um outro caminho, que na verdade eu luto pela liberdade de expressão de todas as pessoas, só que você tem que ter alguns tipos de critério. Você não pode chegar, subir no palco e desmentir todo o trabalho que é feito pelo rap nacional há muitos e muitos anos. Não é de hoje que o rap nacional vem salvando vidas, vem transformando a periferia, vem incluindo personagens históricos que até então a favela nem tinha ouvido falar. Quem trouxe Malcolm X, Martin Luther King, certo, para a popularidade nas periferias foi o rap nacional, certo? O rap nacional trouxe autoestima, o rap nacional nos fez enxergar como gente, trouxe até um pouco de união, fez a gente pensar como movimento, certo? E hoje a gente vê umas pessoas indo na contramão de tudo isso. Então você tem que ter esse critério, pensar a respeito, porque de repente você está jogando contra você mesmo e ajudando o inimigo. E é como eu falei, o pior de tudo isso é que o inimigo nem pediu. O inimigo não veio e falou, ó, mano, faz um rap falando de alegria pra ficar tudo da hora, pra sociedade não enxergar, pro favelado não enxergar o que tá acontecendo ao palmo do nariz dele. Foi a maioria dos rappers que resolveu seguir por esse caminho. Ceilândia também. Eu queria só deixar um comentário, até nem uma pergunta, porque eu não consegui formular a pergunta. Mas
Mas assim, acho que esse momento aqui é o momento, é o ideal, né, que a cultura está precisando, que é a ideologia. Como você falou, eu também faço rap, né, a gente tenta ir nesse corre, mas você cantar, você fazer um movimento não é tão forte como você influenciar na vida de uma pessoa. Hoje eu estudo também, né, para ser professor, para entrar no ramo da educação, porque eu vejo esse objetivo. Né, quando você consegue entrar na mente de uma criança, mostrar para ela a realidade, mostrar para ela que ela é capaz, além de tudo que o sistema mostra, né, que a gente vai chegar só a um patamar, vai terminar o ensino médio, no máximo uma faculdade ali, e vai ficar por aquilo mesmo. Então, esse movimento aqui influencia e vai fazer diferença. Então, assim, que não fique só nisso aqui, né, porque o sentimento que aqui agora pulsa é que, pô, vamos dominar o mundo, vamos fazer acontecer. Então, vamos voltar para render mesmo. A gente que é aqui vizinho dos comédia, né, que estão atribulando aí o país, a gente é vizinho deles. Então isso é mais constrangedor ainda, porque a gente assiste de perto e muitas vezes não faz nada. Né, um dado que eu apurei, não sei se é verdade, foi o evento de futebol que rolou agora há pouco. A gente sabe com dados que foram desviados não sei quantos, né, bilhões aí, sei lá, de um projeto. E acaba que muito mais pessoas foram prestigiar o resultado dessa roubalheira. Então não houve um boicote. Né, que era a mesma ideia que eu estava pensando, pô, a gente tem que começar a boicotar essas paradas. Então eu acredito que esse movimento vai causar um estrondo assim no Brasil, e nós estamos aí daquele jeito, é tudo nosso. É muito importante a ideia dele, porque toda quebrada que você cola para trocar uma ideia, o que mais chama atenção é justamente isso. Independente do português se é correto, se a colocação das palavras é bonita e tal, mas todo mundo tem um pouco de consciência social, todo mundo sabe o que acontece, todo mundo sabe o quanto vive na miséria, sabe o quanto a miséria é fabricada, sabe o quanto a polícia é violenta, sabe quanto existe um sistema pronto para matar, pronto para encarcerar, pronto para silenciar, pronto para escravizar. O que está faltando é justamente a comunicação. É o cara de São Paulo se comunicar com o cara do Distrito Federal, certo? E no Brasil inteiro, porque eu fui em Minas, era uma plateia desse porte, todos com a mesma mentalidade. Em Juiz de Fora, no Nordeste, todo lugar é a mesma coisa. Então é assim, a gente tem um monte de foco de resistência, só que esses focos de resistência não estão se comunicando. Entendeu? Então hoje a falha é justamente na comunicação, e nós estamos justamente na era da comunicação. Então é questão de usar essa ferramenta tão importante como é a internet, para começar a se comunicar realmente, e começar a se comunicar com uma causa, com motivo, certo? Com um propósito de mudar. Eu sempre falo que se a revolução começar, uma revolução verdadeira, de tomar as ruas, de fazer piquete, passeata, ela começa em Brasília justamente porque o que você falou. Eles estão aqui, são seres humanos, entre aspas. Quando eu falo seres humanos é que são passíveis de morte. Então eles têm medo. Entendeu? Se enquadrar 1, 2, 3, enquadra um dia, enquadra 2, uma hora eles vão entender, uma hora eles vão temer. Quando eles enxergar que o povo cansou, que o povo não quer mais ser refém, que o povo não quer mais passar fome, que o povo não quer morar em barraco, que o povo não quer mais esmola, é a hora que eles vão ter a consciência que ou muda ou sai fora. Aí a política começa a não ser atraente para mais ninguém. A partir do momento que ela gera aquele receio de perder a própria vida, certo? Porque assim, na periferia a gente mata por tão pouco, a gente ameaça por tão pouco, a gente se agride por tão pouco, e quem faz tanto contra a gente passa batido e vive feliz. A gente tem que mudar isso sim. LF, Santa Maria. A Guerra Não Declarada, você dedicou alguns capítulos para falar de um tema no final, que é a legalização. É um tema que às vezes a própria periferia trata com desdém, os que defendem é com interesses distorcidos também, e não deixando claro que não é apologia ao uso, mas a legalização que acaba, o tráfico acaba enclausurando vários irmãos nossos, matando. Gostaria que você falasse um pouco disso, porque normalmente é um tema difícil de absorver, com as suas palavras podem ter uma interpretação melhor. A proibição das drogas no Brasil não segue critério nenhum. Ela apenas segue um dogma que é dos Estados Unidos do início do século passado, onde os protestantes, os puritanos resolveram criminalizar determinados povos. Então, para eles, naquela época, para impedir a imigração, eles precisavam de um motivo.
e o motivo era justamente criminalizar a conduta de alguns deles e inventar que a conduta seria essa. Então o mexicano usava maconha, o chinês usava ópio, o negro quando cheirava cocaína, na visão deles, se transformava em estuprador. Então com isso eles impediam a imigração e de outra forma também eles faziam com que as pessoas na linha de produção continuassem tendo rendimento, porque até então na mentalidade deles a pessoa que se drogava diminuiu o rendimento e consequentemente o retorno monetário. Então foi essa proibição que o Brasil abraçou sem nenhum critério, sem nenhuma pesquisa, sem analisar se seria adequado, certo, para os nossos parâmetros, sem analisar o quanto seria catastrófico para o Brasil, foi aceito dessa forma. Então hoje você tem um país extremamente tabagista, um país extremamente alcoólatra, que proíbe o baseado, que é muito menos prejudicial, certo? Então assim, eu sou da seguinte opinião para resumir. Se você quer evitar um problema de saúde, se a questão é saúde, a gente tem que proibir tudo que é maléfico à saúde. Ou você proíbe tudo ou você não proíbe nada. Hoje nós vivemos dentro de uma situação hipócrita que gera um monte de gente presa, certo? Porque a maioria das pessoas que estão no sistema carcerário é envolvimento com droga. O montante de sangue que é derramado nas periferias, nas favelas, são relacionados com drogas e tudo isso para quê? Para que aquela pessoa que queira se drogar, igual eu estou me drogando agora porque eu estou bebendo café, certo? Para que o cara que queira se drogar, para que o cara que tenha o direito de se drogar, para que ele se drogue, tudo isso você se mata justamente para que ele possa usar uma droga. Então eu não vejo inteligência, certo? O Brasil lucraria muito mais, certo, descriminalizando, mas quando eu falo de liberação das drogas, eu falo reconhecer uma situação que de fato já existe. Eu não falo liberar as drogas e entregar tudo para o inimigo, não. Aqui, a periferia trabalha na distribuição da droga, ela tem que continuar trabalhando. Não é dar para o inimigo, porque quando se discute a legalização, se fala muito de como o inimigo ficaria com a legalização, como ele administraria tudo, e todo mundo esquece do favelado. Então a minha visão de legalização do livro é justamente isso, é simplesmente reconhecer uma situação que já existe, certo? Boa noite, Jean, Ceilândia. Me toca muito com a educação, eu acho que é importante, acho uma das ferramentas importantes da ação social, a educação de transformação, e aqui no DF a gente está passando a universidade pública daqui está se expandindo para a cidade satélite. Mas quando vem para a periferia, sempre vem deturpado. Aqui temos em Ceilândia tem um campus da universidade pública daqui, mas não tem ninguém de Ceilândia, não tem ninguém do Recanto, não tem ninguém de Samambaia, porque coloca lá, ali tem a universidade para vocês. Agora vocês se viram para entrar. E se reclamar muito que está entrando, eu posso tirar a nota daqui. Então reclamando muito não. E fecha a universidade, coloca um guarda lá para não deixar ninguém entrar, os perigosos, né? Todo mundo sabe quem é perigoso. Então toda vez que vem, você tem uma demanda da periferia, que é a educação, vai chegar a educação, mas chega deturpada. Você nunca tem uma política real de transformação para a periferia. E a periferia, quando ganha uma coisa dessa, tem que ficar calada. Se falar muito, eles podem tirar isso de vocês. Então eu acho que a educação é importante, mas sempre quando o Estado vai um passo à frente para nós, eles retrocedem para o outro. E outro ponto também, que é tratar sobre as cotas sociais que está aqui. Hoje temos cotas sociais, 50% para a educação, quem estuda escola pública. No vestibular que ia ter as cotas sociais, eu não me sério aqui, antes, todos os estudantes que estudavam em escola pública, aqueles que se formaram em escola pública e no médio, podiam fazer um vestibular gratuito. Quando teve a informação da política, acabou com essa política. Você vai ter que pagar. Se você não tiver R$120, você está fora. Isso já é o Bolsa por Família do cara. Então, toda vez que tem essa política é um retrocesso. Então, sempre a gente acha chegar lá e sempre tem uma barreira na nossa frente. Quando a universidade vai para a periferia, a universidade fechada, só tem branco, só precisa pessoas do plano, de Brasília. Se você falar, acha ruim, fala que você vai roubar o carro deles, está roubando minha roda, está roubando minha bolsa, meu dinheiro. É sempre assim. É isso que eu ia falar. Na verdade, não existe uma política de educação, de inclusão. Toda política hoje é uma política eleitoreira, entendeu? Então,
A gente tem esse processo de exclusão para transformar o que a gente estava falando um pouco mais atrás, a criança no empregado. Então você tem até o prédio, eles podem até construir o prédio, só que não vão deixar você entrar dentro desse prédio. E quando a gente fala de educação, é uma educação de verdade. Uma educação onde você tem a universidade na periferia, onde você faz uso dessa universidade, você sai diplomado e preparado para o futuro. Não com diploma que vai ser discriminado. É esse tipo de educação que nós estamos citando aqui. Processo educatório fajuto é o que mais tem no Brasil todo, certo? Cada lugar tem sua situação específica. São Paulo também tem várias situações dessa, mas justamente isso. Hoje você não tem um representante autêntico, então você não tem uma política de inclusão autêntica. Você tem isso, política para inglês ver. Você tem isso aí. Aquilo que fica bonito no programa eleitoral, aquilo que fica bonito para você eleger o próximo candidato, o próximo presidente. Hoje é justamente isso aí. O político trabalha dentro da mentalidade do cara da favela. Ele espera o que é uma universidade na periferia, então constrói. Ele espera o que é uma cota, então dá um pouco de cota para ele. Ele quer um Bolsa Família, dá para ele. O que eles querem é o quê? Justamente fidelizar o povo, para que em cada eleição o povo esteja lá como gado, votando em cada candidato que os caras apontar. Então é por isso que o que você falou acontece. Porque não existe justamente isso aí. Alguém lutando por nós, alguém querendo ver você realmente informado. Mano, a informação é muito perigosa. Todo mundo informado sai quebrando tudo, sai botando fogo em tudo, sai saqueando tudo. Acontece o que aconteceu esses dias lá pelo aumento dos ônibus. Entendeu? Esse é o poder da informação. Então, para quem interessa uma universidade que transforma? Para o opressor, não. Quanto mais a engrenagem for dessa maneira, quanto mais você tiver exclusão social, mais riqueza ele tem, mais desigualdade social ele tem. Porque a desigualdade social dá riqueza para ele, a miséria para nós. Entendeu? A nossa miséria é feita da riqueza dele e vice-versa. Então ele precisa justamente disso. Que você seja desinformado para não enxergar isso aí. Boa noite para geral aí, eu me chamo Rafael Félix, sou MC Singelo, boa noite do lado, o pessoal aí do Artes tá forte, massa, bem marcando, tá lá no geral aí. E assim, eu queria pontuar aqui que é importante a gente fazer essa relatoria porque mostra que isso aqui não é só mais um encontro de um monte de indignado. Mostra que a gente está a fim de uma intenção política e de uma ação, então é muito importante. E parabéns aí pelo corte de vocês. Queria te perguntar o seguinte, Eduardo. Na humilde mesmo, todo mundo aqui entende mais ou menos as ideias do marxismo? Na humilde? Entende? Assim, eu vou explicar só a parte que eu quero que vocês entendam para mim fundamentar a pergunta. Tipo assim, o Marx foi economista político, né, que analisou as contradições da economia e ele falou que o capitalismo é um sistema que é contraditório por si mesmo. E tipo assim, pra gente lutar contra esse sistema, a gente também tem que cair em contradição. Só que a gente tem duas maneiras de lidar com esse sistema. Ou a gente vai pela maneira que parece que você postula que é pela informação, pá, ou então a gente vai pro conflito armado mesmo, que é mais ou menos o que eu entendo que Marx defende. Só que tipo assim, quando, por exemplo, chega o policial para abordar o moleque da favela, aí ele age com violência, aí o moleque devolve com violência. Tipo assim, eu não acho que a gente tem que ficar tomando porrada quieto, mas eu acho que às vezes quando você devolve com violência, você legitima o ciclo da violência, e a violência responde com violência, e você vai eternizando esse ciclo que morre gente dos dois lados. Então eu queria que você dissesse assim, como é que você faz uma análise disso? Você acha que muitas vezes, eu concordo que às vezes a gente tem que partir para o conflito mesmo, a gente não pode ficar tomando pancada e quieto, mas você acha que essa batalha mesmo, você acha que se dá mais pela informação, pelas beiradas, ou você acha que às vezes tem que ir para o conflito armado mesmo, com pau, com pedra, com bagulho louco mesmo? Toda revolução, foi o que eu falei um pouco mais atrás, começada com arma, terminou em arma, entendeu? A informação é o único caminho. É o único caminho porque assim, a informação te faz ter uma revolução comportamental. Você começa mudando a sua vida. Com informação você não fuma, você não bebe, você tenta seguir o caminho correto, certo? Você não deixa ser atraído pelo crime, você não deixa ser atraído pela sociedade de consumo. Então a informação ela já faz uma transformação social já em você, no seu comportamento.
e depois você expande essa transformação. Agora, quando a gente fala sobre a violência que gera violência, dentro do Brasil essa tese cai por terra porque a gente sofre violência todo dia e a gente não reage. O tempo todo a gente está morrendo, o tempo todo a gente está perdendo nossos direitos, está tendo nossos direitos violentados e mesmo assim a gente não reage. A gente está muito acostumado a falar sobre violência, aquela violência que sangra. Morar na periferia é violento, no teu hospital é violento, ser transportado como gado é violento, passar fome é violento e nem por isso 90% da população sai nas ruas quebrando tudo. Então a gente nem reage à violência. Agora, se defender é legítimo. Se uma pessoa me agride, eu vou agredir também, certo? Isso não é retribuir a violência, é legítima defesa. Então eu não posso sentar aqui e falar para vocês, ó, eu estou pregando a paz, no final é o que eu quero, a paz, lógico, eu quero todo mundo vivendo bem, quero todo mundo feliz, dentro de uma pacificação verdadeira, não uma pacificação do tanque de guerra. Só que eu não posso chegar aqui e falar, ó, se o inimigo te atacar, você tem que dar bom dia, dar o outro lado, a outra face para ele bater, não. Se o inimigo te atacar, você tem que revidar. Certo? Porque essa é a sua legítima defesa. Mas assim, acredito que a única transformação, o único meio de transformação real e durável, certo? É a informação, sim. Boa noite para vocês, tá? Eu quero agradecer a você que eu desse ponto, liberar, que está dando complicado assim, né, e tal, liberar para o espaço, esse espaço, na verdade, agradecer porque realmente é pouco público, assim, uma vez com todo o resto e tal, assim, o diretor, da coordenação, fez esse negócio bem bacana aqui pra mim e tal, né? Apenas uma admiração que eu tenho do lado assim, que, assim, fruto de várias depressões e tal, essa discussão, aquela saída da depressão e tal, a gente curte muito som, né? Eu queria falar com você sobre a relação assim, do funk, né? O funk está muito presente na nossa cidade. Assim, até antes do suíço, estava nas novelas, né? Tipo, por exemplo, você viu o funk quando contava sua sexualidade, né? Contava sua sexualidade porque estava lá mais na novela da periferia, do grande público das novelas, né? E tal, né? E só botar os novos tipos de funk, né? Tipo, o funk mais burguês, né? Cantando, ia botar ali, pouco chique, né? Bolsa de luxo, né? Botando mais carros, né? Começou a ser colado nas músicas também, né? Aí você vê que a Globo, parece a Globo, né? O vídeo começou a pular com o funk agora, né? Mas quando você estava com a música, você não quer ser compartilhado, né? Aí esse funk não interessa, né? Aí eu queria saber se importa como, conteúdo da forma, pode fazer de outra forma, né? O que você acha desse processo aí desse avanço do funk, das nossas carreiras do funk está fazendo agora aqui, lá no Capoeira, né? O importante é dizer, mano, que eu não tenho nada contra nenhum estilo musical, mas tenho tudo contra qualquer estilo musical que arraste o povo. A partir do momento que você tem uma letra pornográfica, a partir do momento que você ostenta algo que não existe na periferia, que você impõe para o moleque que ele tem que ter um carro importado, que ele tem que ter um relógio, um óculos de R$1.000, você está arrastando o teu povo, certo? Independente de ser no funk, no rap, no pagode, qualquer estilo, qualquer música que faça isso, eu separo muito bem, eu individualizo, porque o funk também é um movimento, tem os méritos dele, só que assim, quando você é pornográfico, você não está sendo benéfico para sua gente. Quando você está ostentando, também você não está sendo benéfico. Então a gente precisa hoje, ainda mais numa situação de guerra como a gente vive, de músicas positivas. Quando eu falo positivo, você pode até falar sobre alegria. Só que você tem que ter, mano, aquela responsabilidade para saber o que você está causando para aquela pessoa que está ouvindo. Do outro lado tem um ouvinte e uma pessoa que de repente pode ser influenciada pelo aquilo que você escreveu. Então eu vejo muito em São Paulo, moleque se matando para ter um tênis de R$1.000, moleque sendo preso por causa de óculos, por causa de relógio, e justamente porque ele viu um clipe de funk. Entendeu? Isso não é benéfico pra gente, a gente não precisa desse tipo de coisa. E em relação à TV, independente do estilo musical, ela vai sempre colocar aquilo que aliena o povo. Aquilo que faz o povo pensar que vive num mar de rosas, num paraíso, entendeu? É justamente por quê? Porque a televisão ela tem que viver da sua ilusão, da sua alienação. A televisão ela tem que colocar até pra você o personagem extremamente racista e fazer você dar risada,
certo? A TV ela vai contar para você uma piada onde tem um monte de preconceito social, preconceito racial, e ela vai fazer você rir, porque ela vive justamente disso, da sua alienação. Então o que vem da TV, a gente sempre tem que ver com maus olhos, porque sempre tem um propósito de que é a nossa destruição. Boa noite, licença. Queria pedir licença aí o pessoal aqui da Samara. Meu nome é Marília, sou lá de Goiânia. A gente veio aqui para participar, sou uma parceria aí no Marcão, aí na movimentação. Sou da Banca Autoras do Fato. E aí, bom, é difícil escolher assim, exatamente uma coisa para perguntar, porque a gente lê o livro assim, com vontade de conversar, né? Não, mas que massa, né? Concordando, e querendo trocar mais ideia ainda, né? Mas eu queria trocar uma ideia um pouco sobre organização, forma de organização. E quando você fala partido político, me dá uma coisa muito ruim, porque não é que a gente não teve representante do povo no poder, mas quando chega lá, não acontece, né? Por quê? Porque a forma como está organizado o sistema político, ele foi organizado pelos opressores, né? É tipo altamente centralizado, num processo de eleição altamente tosco, que você chega lá, é um pouquinho de gente assim, representando milhões de pessoas, e todas as vezes que teve alguém com intenção realmente revolucionária no poder na América Latina, os ricos soltam os cachorros deles, militar, que toma o poder e acaba com tudo, e vem mais repressão ainda sobre nós. Então, queria saber o que você pensa, né, quando você fala isso, assim, partido, porque do jeito como é para participar da eleição, eu acho que já era, né, e como que a gente pode pensar em organização do nosso jeito, né? Como que a gente pode criar nossas formas de organização? Como que a gente pode se organizar entre trabalhadores para gerir setores, né? E como que a gente pode abrir mão das armas? Porque, por exemplo, se tem um setor, né? Um setor, por exemplo, de mineração, e os trabalhadores se organizam e tomam de conta daquilo, e põe os patrões para correr, e fala, não, agora quem toma de conta aqui somos nós, tomar de assalto, igual você fala, né? Tomar de assalto não é só ficar esperando e nem indo só pelas brechas, porque a gente se formar e ocupar espaço de decisão, tá massa pra gente, porque tá muito desigual, né? Mas, aos poucos eles minam a gente, eles têm minado a gente, os que sobem lá em cima, com boa intenção, são minados, são corrompidos, compram, fazem a gente virar traidor, fazem os nossos virar traidor, fazem se voltar contra nós, porque é poder, porque envolve dinheiro. Então, como que a gente vai fazer para se garantir dentro de, somos um setor aqui de trabalhador organizado, vamos tomar esse setor aqui, quem vai gerir somos nós, quem vai decidir o que vai fazer, tomar fábrica de carro, vamos decidir, a gente quer esse tanto de carro, né? Vamos questionar tudo mesmo, né? Mas como que a gente faz para avançar isso e que proposta, né, que a gente pode ter? É mais para abrir também, né, um debate assim, para trazer o que mais de experiência que a gente tem, né? Porque tem experiências de trabalhadores organizados no mundo todo que tomam fábricas, que tomam coisas que conseguem se organizar, mas ainda tem muito para avançar, né? Para a gente pensar, conseguir entender, na prática também, né? A partir da prática, como que a gente vai conseguir transformar tudo isso aí. Valeu, galera. O que ela falou é verdadeiro, porque é o seguinte: todo político que vai de uma maneira solitária, ele vai ter que se adaptar a um sistema. Então, quando eu falo de mudança, é mudança do sistema aonde o opressor que tem que se adaptar. Então, a gente falou um pouco mais atrás sobre isso aqui, a consciência social aqui no Distrito Federal, que eu vi também em Belo Horizonte, que eu vejo em São Paulo, que eu vejo em outros lugares. Então, a gente não precisa apenas de um partido único que vá lá bater na porta e pedir esmola. A gente pode ter aqui um partido, outro em São Paulo, a gente pode começar se organizando dessa maneira, aproveitando toda essa consciência social para transformar em política e começar a dominar cargo de poder. Entendeu? A gente precisa dessa transformação. E a gente precisa como? Conversar, falar a respeito. Hoje é um dia muito importante, porque o assunto até então, que é um tabu, porque normalmente na periferia a gente fala de futebol, a gente fala dos crimes que aconteceram, das pessoas que morreram, mas a gente não fala sobre política. Hoje a gente está falando sobre política e as pessoas estão se manifestando. É fazer isso e mais adiante. Aqui pode nascer um partido político, como em São Paulo também, porque tudo passa pela política. A gente respira política e a solução está na política, não tem jeito.
entendeu? Então eu penso da seguinte maneira, não é uma organização geral, é uma organização de favelado e cada um dentro da sua quebrada, cada um dentro do seu estado, entendeu? Tem um monte de gente aqui consciente, um monte de pensamento da hora, um monte de pensamento revolucionário. Aqui a atmosfera é mudança, todo mundo que se manifestou aqui quer mudança. Ninguém chegou aqui e falou, você falou isso e aquilo, mas o governo tem razão. Então todo mundo está inconformado, todo mundo está descontente. Então nós já temos o estado natural do revolucionário, porque o revolucionário, ele é revoltado, ele é descontente com o sistema. Então nós pelo menos já despertamos isso. Agora é uma questão de organização. Se essa quebrada daqui não está se comunicando com São Paulo, então pelo menos vocês têm que se comunicar entre vocês. Vocês têm que conversar aqui, entendeu? Aqui tem que ser um foco de resistência que, mano, cada vez mais cresça, agregue valores, agregue pessoas, certo? Porque dessa maneira, a gente tem que acreditar muito no poder da palavra. A palavra transforma sim, entendeu? Se um cara subir no palco e falar sobre religião, ele ganha um monte de dízimo, certo? Um cara subiu no palco uma vez e falou para os alemães que eles podiam dominar o mundo e ele quase dominou, através do nazismo, entendeu? Então se para as coisas ruins a palavra consegue transformar, a gente tem que conseguir fazer transformar também para as coisas boas, certo? Tudo parte do pressuposto que a intenção seja realmente um futuro decente para a periferia. O que não pode ter nesse mecanismo, aqueles que pensam de uma forma individual, aqueles que pensam no bolso. Se a gente pensar de uma forma coletiva, querer o bem comum, amor ao próximo, a chance é muito grande dessa organização acontecer, não só aqui como em todas as outras quebradas, e a gente ter uma mudança, certo? É só parar e pensar. Tudo parte de uma ação, tudo parte de um pensamento. Eu sempre falo que as revoluções, elas até nascem numa mente como a do Che, como a do Gandhi, mas elas são executadas pelas pessoas comuns, certo? Então se a gente acreditar, a gente consegue sim. É só fazer aquela análise do começo quando eu falei. Tudo passa pela nossa mão. O político para se eleger tem que pedir voto para a gente. O programa da televisão para ter audiência tem que pedir voto para a gente, certo? O cara da indústria para vender o Nike dele, para vender a roupa de sangue dele, precisa vender para o favelado. Então se tudo passa na nossa mão, eu acho que a gente é o dono da situação. É só uma questão de olhar no espelho e enxergar essa situação, enxergar o nosso real valor e colocar isso em prática. Boa noite, meu nome é Leonardo, sou de Goiânia também. Agora eu penso assim, né? Cada resposta tem vontade de perguntar outra coisa. Vou tentar se perguntar duas coisas. Sobre isso, né? Quando você fala de ocupar esses cargos, né? Você fala também em cargos assim, dentro da polícia, dentro do exército também, E a outra pergunta é assim, recém estou lendo assim, a biografia do Malcolm X, e aí pensando no começo, assim, de como que ele foi, né, se tornou, né, Malcolm X, né, desde quando, os lugares onde ele foi falando, assim, né, foi passando a ideia lá, né, um discurso bem religioso, né, e racial, assim, como que aquilo ia... como que ele foi atraindo pessoas assim, né, viajando, falando, até criar aquele movimento com aquela força toda, né, que teve nos Estados Unidos, e naquele contexto eles eram minorias, os negros, né, eram minorias, são, né, naquele país. Né. Você está assim, propondo assim, e outra coisa, né, pensando assim, no que está acontecendo aqui agora, eu fiquei imaginando uma cena dessa, né, no momento falando para um número de pessoas grande assim ou pequeno e trocando ideia, né? Esclarecendo, aprendendo também com essas pessoas, e aí esse momento se me fez associar com isso assim. E me perguntar assim, você está propondo um movimento assim, nacional, então vai ter um nome, você está se propondo ser essa pessoa que vai dar essa volta, que vai tentar esclarecer a luz da galera assim, sobre isso, e aqui a gente pensando assim no contexto favorável, né, que a gente é 8%, né, da população, está se propondo a fazer esse papel, se propondo a criar esse movimento, dar um nome para isso, e outra coisa assim, é só para curiosidade também assim,
esses dados, assim, essas informações que você pega, assim, principalmente estatístico, assim, para a gente pesquisar, sabe? Em relação aos dados, eu me informo muito em livro, internet, certo? Mas sempre procuro ver a veracidade, me informando em vários livros diferentes, até ter uma certeza, não diria absoluta, mas bem próxima da verdade. Agora é bom que fique claro, por exemplo, quando o Eduardo vem aqui, a minha intenção é justamente suscitar esse momento. É fazer a gente falar a respeito de um assunto que até então não é um assunto comum no nosso dia a dia. A gente fala sobre o futebol, sobre morte, sobre futilidade, a gente não fala sobre problema social, sobre a política. A gente não discute sobre política. Então a minha intenção aqui não é pedir voto, não é me candidatar a nada, certo? Se for no futuro, de repente, se for um caminho, entendeu? Se for algo que eu vou enxergar como algo que eu posso mudar a situação da favela, eu vou ser o primeiro a estar lá. Só que eu não tenho a menor intenção, certo? Eu acho que eu faço a diferença hoje escrevendo livro, escrevendo música, entendeu? Quando a gente fala de organização, eu não estou aqui para ser o cara que vai organizar. Eu sou igual qualquer pessoa aqui trocando ideia e estou dando a minha ideia, entendeu? Eu acho que a gente deve ser organizado, eu acho que a gente deve ser mais politizado, a gente tem que procurar informação, e eu falo isso porque foi a informação que transformou minha vida. Até então eu era outro cara alienado assistindo televisão e achando que um dia ou outro o governo ia mudar minha vida, certo? E acabar com todos os problemas sociais que me afetavam, até que eu comecei a entender a engrenagem do inimigo. Até que eu tive esse choque de realidade e entendi a importância da informação. Então quando eu falo aqui da informação, eu estou dando um testemunho, certo? Do poder que ela tem de transformação, porque ela transformou minha vida. O que nós estamos fazendo aqui é trocar ideia. Se daqui vai partir uma organização, se daqui vai ser um partido político, firmeza. Eu acredito que a gente organizado consegue mudar, porque todas as mudanças favoráveis, ela veio de organização. E tudo veio do quê? De piquete, de passeata, certo? Do povo que disse não. Por exemplo, se os direitos dos presos melhoraram alguma coisa em São Paulo, é porque houve uma rebelião, é porque houve protesto. Se hoje existe um pouco de cota para os negros, para os afrodescendentes, é porque esse povo se rebelou, entendeu? E esse povo não precisou pegar em arma, foi através da informação. Então é isso que eu enxergo. Eu enxergo que a gente organizado, tocando no assunto, se manifestando, batendo de frente, cada um no seu âmbito, cada um na sua correria, entendeu? Eu fazendo através da minha música o tempo todo, através desse tipo de evento, certo? Não deixando o assunto morrer, nós já vamos estar conseguindo alguma mudança. Hoje aqui já é uma prova de mudança. Falaram pra mim, não escreve um livro porque a favela não lê. Hoje eu ainda não cantei nenhuma música. E nós estamos aqui ó, o tempo todo conversando, certo? Eu não me lembro de ter ficado segurando o microfone no Distrito Federal por mais de 1 hora. Nós já devemos estar em 2, certo? Então é muito louco. Isso é transformação, isso é diferente. E o que está acontecendo aqui acontece em todos os lugares que a gente chega, certo? Então é isso, mano. O propósito é mudança. E aqui nós estamos sentando e trocando uma ideia a respeito de como vai ser essa mudança. Eu dou uma ideia, o parceiro da outra, você também, e a gente junto vai se manifestando. Eu sempre falo que eu sou o que mais aprende numa palestra, entendeu? Eu sou o que mais sai com dados na cabeça, com novas colocações, e cada vez mais reafirmo as minhas crenças, porque é o povo que, mano, merece realmente meu empenho, porque é um povo verdadeiro, certo? Eu sempre gosto de frisar, porque assim, muita gente fala pra mim, porra, mano, você está envolvido num movimento que não dá dinheiro, num bagulho que não vai te deixar rico, só que por outro lado, é um povo que não espera eu tocar no rádio, que eu não preciso estar na televisão, que eu não preciso ser o hits do verão para ser curtido. Isso é muito louco, isso representa um povo que tem inteligência, um povo que sabe escolher, um povo que não é tutelado, que não precisa de uma mídia escolhendo para ele, não precisa do rádio escolhendo para ele, entendeu? Então tem que estar do lado desses manos, porque vocês são os verdadeiros. Parabéns aí, movimento lindo, valeu, Samuel. Eu sou a Misha, sou da Missão Mulher. Eu acho que, em primeiro lugar, eu quero fazer uma saudação a todas as mulheres que estão aqui presentes. Porque a gente sabe que isso corre dos caras. É feio, assim, a gente sabe que enquanto mulher a gente tem um corre muito maior.
né? E com mulheres negras muito maior ainda, né? E eu acho que minha pergunta é muito no sentido desse pensamento mesmo, de como que esse corre dessas meninas negras, né? Como que isso na nossa trajetória, que até no rap a gente tem um momento que a gente é excluída na história, né? Quando as mulheres negras, as mulheres no geral, não são representadas nessa expressão máxima que é o rap na periferia. E a minha pergunta vai muito no sentido para saber como foi a tua experiência em escrever a música Mulheres Negras, que eu acho que foi uma música que teve um impacto muito grande para mim, para várias amigas, foi motivo de escrever um artigo com uma brother que é negra também na universidade, onde eu estudo. Foi motivo de entrar no meu trabalho de iniciação científica e o professor xaropando para eu não colocar. Eu falei, não, vou colocar rap porque eu sou da periferia e tem que rolar. Né? Acho que ciência está aí para isso, para serviço de alguém, e a minha vai ser a serviço da periferia. Eu acho que essa é a pergunta que acho que várias amigas queriam fazer, quem está aqui e tal, de como foi essa experiência para te escrever essa música. E qual foi a sacada de passar essa música para uma mina cantar, né? Que a gente achou uma sacada genial de uma mulher negra falar sobre qual é o rolê da mulher negra. É isso. Antes de falar sobre a música, o que ela falou é muito importante, porque hoje a gente está vivendo na periferia uma cultura que é uma cultura que tenta rebaixar a mulher da periferia. E toda a conquista da mulher da periferia, principalmente da mulher negra, que é muito mais discriminada, foi através de luta, certo? Foi através de uma imposição, foi através até da própria violência sofrida. Então hoje a gente deveria estar dentro da música, falando sobre a importância da mulher. E não chamando a mulher de popozuda, de cachorra, disso e aquilo, não tentando rebaixar a mulher. Entendeu? Então é muito importante, porque assim, tem dois polos. Tem o cara que canta e tem a pessoa que ouve, certo? Se ele está cantando, alguém está ouvindo. Então cabe à mulher da periferia dizer não, entendeu? Ela não pode admitir esse tipo de coisa, certo? A mulher da periferia ela é honrada, ela é digna, ela não pode aceitar a música que está ali denegrindo a imagem dela, que está rebaixando ela moralmente, certo? Então é isso, isso é o que eu sempre quis dizer. Outra coisa sobre a música foi a seguinte coisa: você vê o tempo todo, pelo menos em São Paulo, eu vejo algumas pessoas que quando vão tentar algum tipo de carreira artística, até no rap mesmo, ela acaba se esbranquiçando, ela acaba se modelando. Então, o tempo todo eu via a Isalu, que é a pessoa que canta a música, nos eventos, o cabelo dela, certo, cabelo afro, em nenhum momento tentando ser esbranquiçada, em nenhum momento tentando se adaptar. O tempo todo querendo mostrar que era da periferia, o tempo todo honrando a negritude dela. Então foi uma pessoa que eu sempre gostei, porque mantinha a postura que tem que ser. Você não tem que se vender, você não tem que se prostituir para receber nada. Você tem que ser o que realmente você é. Se você tem talento, você vai derrubar qualquer porta. Você não precisa se adaptar. Então surgiu um momento que ela me pediu uma participação, e na época eu estava escrevendo o livro, não tinha como cantar. Então tinha uma letra que eu sempre pensei em fazer, e não era justamente para ela, entendeu? Era para Fátima, minha esposa, porque ela, como mulher negra, sempre sofreu discriminação, sempre foi seguida no mercado, entendeu? Então a gente sempre falou a respeito desse assunto. E aí quando a Isalu me pediu a música, eu falei, ó, eu vou fazer uma letra para você, você dá para ela, mas essa letra é como se eu estivesse fazendo um presente para você. Então essa letra retrata muito o que ela sofria, o que a gente conversava sempre em casa sobre a mulher negra e tal, entendeu? Então foi mais ou menos isso aí. Foi uma música que no final ela acabou sendo útil em vários setores, entendeu? E é importante porque você está justamente numa época onde o rap tenta vender uma verdade que não existe, entendeu? E a mulher no rap muitas vezes acaba acreditando nessa verdade. Entendeu? E não existe nada mais feio do que uma pessoa querer se esbranquiçar para ser aceito. A gente não... Mano, você tem que ser você. Você tem que ser você, independente de quem você seja, mano. Todo mundo tem seu valor, todo mundo tem seu talento. Você não tem que se adaptar a nada, certo? Boa noite, Eduardo. Boa noite a todo mundo. Eu sou do Riacho Fundo 2, mas na verdade eu nasci na Ceilândia em 1985, quando tinha um apelido de Caldeirão do Inferno. E
hoje, atualmente, eu dou aula de História em Águas Lindas, Goiás, que é em torno, que também deve ser representado aqui, porque está no front aqui do DF, né? Muito mais que o Riacho Fundo 2 até. E, bom, sou a primeira pessoa da minha família materna e paterna a me formar numa universidade pública. E ao longo da minha universidade pública eu passei 7 anos estudando História, graduação em pós, e o que eu percebi que foi que em 7 anos de graduação nunca me falaram, por exemplo, que havia uma historiadora no Brasil, negra, que fez uma teoria que eu fui conhecer com o Código Penal, que a favela hoje é uma readaptação do quilombo, né? Essa tese é da Beatriz Nascimento, e que foi assassinada pelo marido de uma amiga, né? Que foi acudida à violência doméstica da amiga e o marido acabou assassinando. E aí a minha revolta é essa, porque não adianta só falar, vamos colocar a favela lá dentro da universidade, não adianta. Temos que produzir teoria, né? Porque não adianta chegar lá e você ficar só homens brancos da França no curso de História nas universidades públicas desse país. Então, não podemos fazer a luta só aí nesse nível de falar, a gente tem que publicar, porque eu não acho nenhum texto da Beatriz Nascimento porque ela não publicou. Então, pra gente revolucionar, a gente vai precisar buscar essas raízes que estão ofuscadas, que estão escondidas, né? Isso é um ponto fundamental. E aí, queria falar sobre um tema que apareceu aqui, que é a violência. Tive a oportunidade de ler um livro que não tem no Brasil, só importado, que é a biografia do Amílcar de Castro, que é aí um dos grandes... na verdade é o seguinte, no processo de descolonização das colônias africanas, muitos jovens africanos foram estudar na colônia, na Europa, e de lá perceberam como que funcionava melhor, voltaram para lá e de lá poucas pessoas fizeram aí guerrilhas que provocaram a independência de vários países da África. Inclusive, dia 28 agora de maio, dia 25 de maio, a gente comemorou essas descolonizações aí, né? Acho que é importante lembrar. E qual foi a história? Vou voltar um pouco na minha trajetória. O que salvou minha vida, o que me fez querer ter um estudo em história ao invés de 5 filhos, o que me fez decidir por isso, foi a literatura que me salvou, muito mais do que a música que eu escutava, né? Porque ela já te gera um hábito que é fazer uma coisa que o opressor nunca vai querer te ver fazendo, que é sentar e ler um livro, né? Muito melhor você, sei lá, fazer qualquer coisa. Então, o que eu queria falar sobre a violência é que o Amílcar, ele fez uma tese que eu acho muito interessante, que antes de se chegar às armas, antes de chegar ao conflito ali, que a gente sabe hoje que nós não temos condições, né, porque nós vamos ser extremamente massacrados, porque só pelo fato de eu falar, assim como também admitir, parabenizar o rap nacional hoje, que é o único lugar, é o único espaço desse país que fala de negritude, que fala de África. Então isso daí tem que estar também muito pautado, né? E o Amílcar, ele fez o seguinte, a estratégia era fazer movimentos culturais, reuniões culturais, para dessas reuniões culturais começar aos poucos mostrar como que a gente está aceitando aquela ilusão, não é? E desses movimentos culturais conseguiu ali fazer uma articulação, é claro, internacionalizada, né, com o apoio de Cuba, do Vietnã, de todos os lugares ali que estavam no contexto, não é? Temos que lembrar do contexto, voltados para isso. E só para concluir uma coisa, eu queria falar para vocês uma historinha que eu li recentemente de uma aldeia na África que chama Muzungu, que é a história de um garotinho negro com um garotinho branco que é o filho do fazendeiro. E aí, o que acontecia no processo de dominação dessa aldeia? O fazendeiro tinha olho azul, né? E a aldeia toda acreditava que ele, por ter olho azul, via os pensamentos dos outros. E por acreditar nisso, ninguém nunca pensava contrário a ele, porque se pensasse contrário, já achava que ele ia lá, ia matar e etc. Né? Então, por muito tempo, só a ilusão do que eles venderam pra gente e que eles impuseram a força pra gente, mantendo tudo controlado. Então, eu acho que é muito parecido com hoje. A gente está querendo aí ter o que faz o sistema funcionar. E o que a gente precisa ter é meus alunos lá querendo ler o teu livro, querendo ler outros livros aí, lendo pra caralho, só que não tem biblioteca nas vidas. Então,
Essa aí que é a nossa luta. Eu acho que a arma ela vai vir quando a gente já tiver uma violência que não precisa ser física necessariamente, ela é muito além da física. Porque assim como não me ganharam, não ganharam um monte de brother aí, não vão ganhar porque a literatura salva. Então eu acho que é muito mais importante garantir aí e depois, cara, se for rolar, estamos aí pra seguir. Fazer o comentário, ela ilustra bem o que eu falei sobre o professor. Ela é um professor que se revela, ela é um professor que fala a verdade para o aluno e fala para ele, ó, você vai ser escravo se você seguir isso e aquilo. Se você vier por esse caminho, você tem uma chance. E é isso, faz revolução, faz, porque a revolução nasce justamente disso, da nossa vontade de mudar. Eu quero mudar, certo? Não tem uma teoria ali escrita por alguém, ó, segue esse caminho, não, você vai mudar, então eu vou vir aqui, vou em Brasília, vou sair pelo Brasil afora, vou escrever livro, eu vou fazer o que tiver dentro das minhas possibilidades, mas eu não vou ficar em casa assistindo o sistema massacrar o povo, entendeu? Então quando a gente pensar dessa maneira, cada um fazendo do seu jeito, cada um não aceitando, cada um pelo menos enxergando a guerra, já começa uma mudança. E ela ilustra bem tudo que a gente está falando até agora. A gente precisa de gente dessa maneira, com iniciativa e vontade e direcionando para o caminho certo. Se tiver que ir para as armas no final, ninguém vai se furtar. Só que eu acho que você só pode ir para as armas a partir do momento que você tem informação sequer para manusear. Não adianta você pegar a arma se você não sabe nem atirar e não sabe nem quem atirar. A arma por si só ela não faz diferença nenhuma. O que faz é a informação. Meu nome é William, do lado da Itapuã, meu amigo Paulo aqui. E tá, mesmo sem te conhecer, pagar uma dívida que eu tenho com você, que tipo assim, cara, desde os 8 anos de idade eu desenho, aí de um tempo pra cá, de uns anos pra cá, o pessoal fala, cara, você tem que investir nisso, você tá tatuador, você não sei o quê, você tá perdendo tempo, você tá vacilando, você tem que correr atrás, você vai conseguir alguma coisa, não vai conseguir o quê? Pô? Você não tem oportunidade nenhuma, aqui em DF, capital da desigualdade, tá ligado? E quando eu escutei sua música, eu tô jogando essa dica pessoal pra você, porque eu já tava andando pro lado errado, tá ligado? Aí eu comecei a curtir tua música, aí eu não curti as nacionais, lá eu escutei uma frase que marcou, tá ligado? Você falou pra mim transformar o meu ódio, que eu já tava revoltado porque eu não tenho oportunidade, e transformar em conhecimento, para eu conseguir o diploma, estudar. Aí desse dia pra cá, eu comecei a prestar atenção, eu comecei a ficar fanático, quando eu fiquei sabendo disso aqui, eu fiquei... Depois que eu escutei essa frase aí, velho, eu comecei a estudar, saio de casa meio-dia, vou pra escola, saio da escola às 6 horas, vou pro curso, saio pro curso 3h30, chego em casa às 2 horas da manhã, segunda a sexta. Correria é pesado, mas estou levando aí. E pego 5 ônibus por dia, o metrô, aí eu fiquei te levando essa, eu vim pagar aqui com um desenho, eu fiz de coração, espero que você receba de coração também. Anteriormente. A gente parar aqui para fazer só de testemunhos de pessoas que mudaram de vida através do rap nacional, a gente começa a entender a importância desse instrumento de transformação. E a gente fala sempre de revolução, e parece que a revolução vai ser com todo mundo armado, com todo mundo saindo nas ruas. Isso é revolução. É o Mano salvo pelo rap, não é pelo Eduardo, não pela minha letra. Entendeu? É pelo rap. Entendeu? É pela iniciativa de um outro favelado igual um parceiro em tentar mudar de alguma maneira, certo? E um parceiro que aprendeu com outras pessoas também, porque eu sou consequência de outros bons exemplos. E é isso, mano. Através de exemplo a gente vai mudando, o exemplo dele vai mudar outras pessoas, certo? E é cada exemplo desse que eu falo cada vez mais, bato na tecla, justamente para gerar isso aqui, ó. Para todo mundo entender que tem como transformar sim, muda sim.
E a informação, a gente coloca como rap, mas não, no final é informação, é ideia. É uma ideia que você passa, é um pensamento que você passa e acaba sendo produtivo na vida de uma pessoa. Boa noite, geral. Eu sou o Jorge, conhecido como MC Arroto, sacou? Sou aqui da Samambaia mesmo. E é o seguinte, queria pedir desculpa. Vou ficar meio nervoso, eu sempre fico meio nervoso porque eu não estou acostumado a tomar essa frente, mesmo estando acostumado a fazer vários shows em Brasília, sacou? Quando é para tomar essa frente, assim como vários não estão acostumados, por isso que a gente não consegue tomar a cena do nosso mundo. Então eu vou tentar organizar minhas ideias e ser rápido. Queria pedir desculpa, Eduardo, porque eu queria voltar essa pergunta para a galera, entendeu? E é o seguinte, na verdade eu queria pedir também desculpas aqui para geral e para minha quebrada, porque é o seguinte, o Eduardo veio pra cá e eu tive a oportunidade de ir com o meu parceiro que canta comigo, o Mocotó, para São Paulo e para o Rio de Janeiro. A gente ia cantar em duas comunidades no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. Na primeira comunidade do Rio de Janeiro, os caras receberam a gente com 2 metralhadoras e 3 granadas na cintura. Querendo ou não, isso é uma cena que nunca vai acontecer em Brasília e nas quebradas daqui. As pessoas se matam, temos o Valparaíso, que é uma das quebradas mais perigosas, mas nunca vai ser esse cenário de guerra que acontece lá. E é por isso que a capital do Brasil está aqui, que o plenário está aqui. Lá, quando a galera se revolta, eles descem o morro e tomam uma cena. Aqui a gente não sofre os tipos de problemas que eles sofrem lá. Aqui a gente é muito acomodado e é por isso que a gente não toma as ruas de Brasília. O máximo que a gente faz é lotar o NB para uma festinha, entendeu? E é o seguinte, eu queria dizer que o Eduardo tem totalmente seus privilégios, entendeu? Por ter lançado o livro. Mas ele é um cara que faz o que qualquer um aqui poderia fazer, sacou? E é o seguinte, eu acho que o principal desse debate é cada um parar de olhar pra frente e olhar pro lado, que é um problema que a gente tem muito aqui em Brasília. Eu mesmo passava por isso, e depois de fazer vários shows, vim com uns debates como esse, conhecer muito o trabalho do Marcão, eu vi que esse era realmente o problema, não olhar pro lado. Aqui a galera não se cumprimenta, sacou? Eu queria fazer uma pergunta. Quem aí canta rap, por favor? Levanta a mão, quem canta rap aí? É o seguinte, várias pessoas. Mano, qual é seu nome? Vando? Por favor, você é da onde mesmo? Itapuã. Eu queria que levantasse a mão quem já curtiu o som do Vando do Itapuã. Sacou? E não é tiração, sacou? Não é tiração, mano. Eu queria pedir desculpa, não é pra humilhar ou algo assim. Eu queria explicar exatamente isso. A galera não olha pro lado aqui em Brasília. Quem conhece Ellen Oleri aí, por favor, levanta a mão. A gente teve que esperar uma artista foda da nossa cidade ser votada pela Globo, entendeu? Para ser considerado uma artista de verdade. Ou seja, a gente lança várias pessoas aqui, sacou? E tipo assim, a gente espera alguém vir de fora para falar o que a gente precisa ouvir, sacou? E é o seguinte, o Marcão faz essa parada aqui semanalmente, mensalmente, sacou? E eu mesmo que sou da quebrada não venho. Muitos aqui não vêm e eu tenho quase certeza que nunca teve tanta gente assim prestando tanta atenção do começo até o final. Então é isso, eu queria pedir desculpa. Esse é o meu erro, sacou? Não estou julgando ninguém. Estou falando que eu cometi esse erro de não olhar para o lado, de não olhar os parceiros e ficar olhando alguém de fora, tocando alguém como figura mais importante. Queria pedir desculpa para minha quebrada. Vou comparecer mais a essa parada que rolam todos os meses. E não só quando vem alguém mais importante, entre aspas, sacou? Considero muito o seu trabalho, Eduardo, sou fã, entendeu? E é isso. E queria pedir também queria fazer um pedido para participar do coletivo Artisan. Isso, a galera que é do coletivo Artisan, entendeu? Para estar fazendo mais pela minha quebrada, porque eu estava me prendendo a shows, estava me prendendo como artista. E lancei uma frase hoje no Facebook que é o seguinte: a gente precisa de menos artistas. Já vou passar o microfone, brother, relaxa aí rapidão. A gente precisa de menos artistas e mais humanos, sacou? E é isso, desculpa tomar tanto tempo e ter feito tanta gente. É bom a gente comentar o seguinte, que o que ele falou é verdadeiro, ninguém é mais importante que ninguém, certo? Também tem outro lado que cada um é livre para curtir aquilo que quer, certo? Não dá para você também apontar e falar, ó, curte aqui, curte ali, certo? Cada pessoa, ela se estabelece porque ela teve seus méritos, entendeu? Então acredito que qualquer mano do Distrito Federal também, que se aplicar, trabalhar, escrever o que realmente sente, certo? E bater de frente com os obstáculos, ele também vai conseguir se impor.
Porque é muito importante, porque senão fica parecendo que o problema é o Eduardo, entendeu? A caminhada do Eduardo, se eu cheguei até aqui é porque eu fiz por merecer, eu trabalhei pra caralho, entendeu? Então tenho meus méritos, entendeu? Então cada um vai ter sua caminhada, todo mundo vai, as pessoas vão ouvir falar de você, se você também trabalhar pra caramba, tem esse lado. Só que o que ele falou é real, ninguém é mais importante do que ninguém, certo? Mas é importante que as pessoas que de repente tenham aquele respeito do povo, que o público goste, venha, se apresente e fale, mano, vamos trocar ideias sobre isso e troque essas ideias justamente para que aconteça o que está acontecendo hoje. Eu também acredito que a gente não precisa importar ninguém, mas eu não me considero um cara sendo importado, porque eu não vejo divisórias, eu não vejo fronteiras. Para mim, favela é favela em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, certo? Eu me considero tanto do BF quanto qualquer um daqui. Tanto é que sempre, quando eu vou fazer um rap, eu procuro não colocar gíria de quebrada, eu procuro nem falar de quebrada, porque pra mim não existe fronteira. Favelado é favelado em qualquer lugar. Então é bom deixar claro, porque assim, uma palavra mal interpretada, uma colocação mal interpretada, já suscita o quê? A ideologia de separatismo. E a gente não precisa justamente disso. Entendi o que o mano quer dizer, e o que nós não podemos ter aqui nem aqui em lugar nenhum é separatismo. Favela é favela em todo lugar. Boa noite, Rafa. Meu vulgo é Delcrime. É uma longa história aí, Delcrime. Antes era Smoke. Quero mandar um salve pra banca de ladrão que tá ali sentado ali. O Alan, da antiga aí. É um prazer, Eduardo, estar aqui contigo. Acompanho teu trampo desde os primórdios, desde quando você saiu naquela coletânea lá, Rap. Eu era um moleque da favela, andava pelos guetos e não tinha a menor noção do que era o gueto, sacou? Eu andava ali, era um tempo ruim, porque naquele tempo lá ruim, a minha vista era um esgoto correndo no céu aberto, tá ligado? Chãozão cabuloso, quando chovia, eu falava que minha bicicleta talava na lama, era engraçado, tá ligado? Mas era cruel, aquele tempo ali e tal. Aí fazendo esse retrocesso aí e tal, e vindo pra cá, nos tempos de hoje, que a gente ganha uma bagagem, um rap, com essas informações de tudo, eu trato o rap hoje não como órgão, um órgão da música, mas eu trato o rap como uma religião, porque a palavra ela é poder. A partir do pressuposto que você está ali idealizando uma ideia que você vai colocar para a galera, esse movimento que você faz, se você sair da tua quebrada, você vir aqui, trocar ideia conosco aqui, trazendo para cá essa parte da construção do humano, isso é muito importante. Por quê? Eu vejo pelo viés do rap de hoje, porque muito nego está ostentando uma coisa hoje que não existe, tá ligado? Nem que tá na merda, ninguém pega baú lotado aqui na porra da Samambaia, eu moro no Pessu, tá ligado? Lá do terminal lá, quando eu pego lá, vejo os pais de família lá, todo mundo se apertando, ninguém não faz nada, tá ligado? O transporte aqui em Brasília aqui é terrível, ninguém não se mobiliza. Inclusive eu, por exemplo, sou vítima disso aí, eu não me mobilizo. Como é que eu vou me mobilizar sozinho? Não tem como, sacou? Mas enfim, esse movimento que você vem aqui trazer da parte política, que é um ponto crucial que hoje nossa sociedade, por um momento, ela está desprovida disso, que você traz isso, porque ano que vem já tem eleição, todo mundo aqui tá ligado. Os filhos da puta vai vir tudo na tua casa, vai lá bater na tua porta lá, e aí, vai dar um voto não, parceiro? Eu tava outro dia trocando ideia com um brother meu, eu falei o seguinte, meu irmão, se o filho da puta decidir aqui na minha casa aqui pedir um voto pra mim, eu falar, meu irmão, pega o beco daqui, velho, você não mora aqui não, seu filho da puta, vaza. É isso aí, meu irmão, a gente tem que botar esses filhos da puta quando vir no ano que vem, ó, pra qualquer proposta e tal, sobre qualquer outro tipo de coisa que venha, segundo o qual eles dizem, né, que vai favorecer você, que na realidade vai te fuder, que aconteceu com nós aí, né? Eu mesmo não me fudi, tomei no cu. Desculpa a expressão aí, mas o bagulho é esse, tá ligado? Aqui é, ó, vou te cantar a pedra aqui. Você é do baixinho que eu gosto pra caralho, que é Subversivo. Minha banda é contra a Aliano Sistema, Subversivo, poucas pessoas que conhecem. Mas é o seguinte, eu não conto pra muitos, assim que nem o Facção Central. A Facção Central é para o público que realmente gosta de ouvir ideias sérias. Pra quem quer curtir vadiagem, vai curtir Racionais, vai curtir outros camarada mais aí, sacou? Aí, o bagulho é o seguinte, velho.
O bagulho é o seguinte, os camaradas tudo estrela, você é rapper, meu irmão, você tá antiga, você era pra ter um médico que tá lá com segurança, os caras grandão, te cercando. Não, se os caras vêm aqui, neguinho aqui, pega, gasta uma grana, neguinho gasta 200 conto, neguinho deixa até de pagar o dinheiro lá do gás, ou até mesmo da água e da luz pra poder ir no show dos caras. Os caras nem vão lá pra trocar ideia com você e falar, porra, chega lá no palanque lá, fala uma parte de coisa lá, neguinho, porra, bicho, falou massa, mas cadê eles vêm aqui? Os caras não vêm, velho. Aqui, ó, eu sou de lá, eu estou falando parabéns, meu irmão. E a gente tem que ser assim também, tá ligado? E a pergunta é a seguinte, já falei demais. Como já disse anteriormente, sou subversivo porque sou contrariando o sistema e tenho um sonho de facção central. Eduardo Dudu na veia sempre Eric Cruz. Sempre a facção para mim vai ser esses caras. Bem, é o seguinte, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, a partir do momento que você saiu de São Paulo para mim aqui trazer esse novo objetivo de verdade, plantar essa nova semente, porque o potencial da semente é criar uma árvore dessas árvores criar seus frutos, correto? Bem, é o seguinte, a partir do momento que você vem e troca essa ideia com a galera, o que podemos esperar? Esse é o grande problema, né? Porque a gente fica de blá blá blá, aí todo mundo vai embora pra casa, aí pensa, porra, será que valeu a pena? Claro que vai valer a pena, né? Claro. Mas aí, obrigado pela oportunidade, meu querido. Só para concluir, cada pessoa, como eu falei, eu sou o que mais aprende num dia como esse. Mas cada um aprende um pouco. Cada um observa o parceiro do lado com uma nova perspectiva, com um novo olhar. Até então você imagina que está sozinho e você acaba vendo várias pessoas que têm um vento parecido com o seu. Isso é muito importante. Então eu imagino que aqui nenhuma palavra foi vazia, todo mundo se expressou de uma maneira que conseguiu contribuir de alguma forma, certo? E o que ele falou sobre político, a gente podia aproveitar as eleições do ano que vem para começar a sentar na mesa com os caras quando eles fossem pedir voto e pelo menos a gente conseguisse falar com eles, pelo menos se impor e de repente fazer uma proposta, falar, mano, você veio aqui, você pediu voto e agora você vai lá. Se você não cumprir, a gente pode te pegar, você deixa o endereço aqui, entendeu? Então eu acho que cabe a gente fazer esse tipo de coisa, mostrar que a gente não quer ser mais vítima, entendeu? A partir do momento que a gente começar a agir dessa maneira, vai mudar bastante coisa. Pelo menos aquele cara que pensa só em roubar o nosso voto, em fazer da política um balcão de negócio, um cabide de emprego, ele vai pensar 20 vezes antes de pisar na periferia para fazer de repente fazer uma promessa que ele não vai cumprir. Opa. Licença, Eduardo, rapidinho. Irmãos e irmãs, eu vou pedir a compreensão de todos e todas, certo? Já são aí 10h30 da noite, eu acho, enfim. Nosso metrô tá para fechar, o transporte público do DF é deficiente, é complicado, vários irmãos aqui, várias irmãs moram longe, certo? Então eu quero pedir a compreensão de vocês, eu já conversei com algumas pessoas da fila, vou pedir compreensão, viu, Eduardo? Fátima, todo mundo, a gente vai ter que encerrar as falas, a gente vai dar oportunidade para algumas pessoas que estão aqui, certo? Mas eu vou pedir a compreensão de todo mundo, eu sei que tem muito debate a ser feito com o Eduardo, enfim, muita coisa para a gente falar. Queria pedir para quem está na fila ainda, só vocês mesmos que vão ter essa palavra, mas um minutinho mesmo só, certo? Firmeza? Para a gente está à tarde, tem o poeta Luiz Vieira, que vai encerrar a nossa noite, a gente já abriu mão de outra programação, então peço compreensão para quem está na fila, ser bem sucinto, o mais breve possível. Obrigado. Boa noite. Vim de São Sebastião, outra quebrada, atravessei Brasília. Sou professora de escola pública em São Sebastião. Tinha várias perguntas, mas eu vou fazer só uma agora. Bom, vai muito no que o companheiro aqui falou e que você falou também. A gente vê muito na mídia essa questão de você massacrar a questão da política partidária e você acaba tendo uma generalização da política como um todo. Isso aqui é um processo político, né? E eu faço política partidária desde que comecei a fazer movimento, né? Porque eu acredito que organizada eu posso funcionar. Não adianta você estar consciente que eu preciso estar organizada. Então você tem essa educação da mídia, da política partidária, que acaba gerando de rap, por exemplo, não votos.